Olá, boa tarde. Só para nós sabermos, vocês já foram apresentados a nós, mas nós não a vocês. Então, a gente gostaria de saber, a maioria aqui é estudante de cinema, só para a gente ter uma ideia, quem é estudante ou de cinema, ou de artes cênicas, ou da área do audiovisual? Ah, ó, artes cênicas e audiovisual, de um modo geral. Bom, então, o que nós estávamos conversando antes ali, na salinha, no camarim, a gente dizia assim, nossa, mas esse momento para a gente fazer esse debate com quem está estudando arte, né? A gente falou, meu Deus, né? Falei, inclusive, falei, como você me chama para a gente fazer um debate desse? Assim, solução não temos, problemas em quantidade. Então, bom, conversando com o quarteto aqui, a gente estava ali dizendo, acho que é muito menos no momento um debate sobre a criação de cada um e mais um debate sobre como é que a gente pode pensar estratégias ou talvez, né, como cada um deles com a experiência deles, imagine que a gente vai poder continuar de pé pelos próximos anos e de acordo com o que a gente tem passado. Trouxe uns dados aqui, quer dizer, o que a gente tem de atualidade assim nesse momento. A gente está na semana, falei, não podia ter semana mais quente para a gente fazer esse debate, né? A gente teve Ficancine, terça-feira, né? Enfim, uma manifestação enorme, um movimento que está batalhando pela permanência do órgão, não só pela permanência, mas reivindicando uma série de medidas para o funcionamento da Ancine. A gente tem o Festival do Rio ameaçado de não acontecer, fazendo, né, um festival que tem aí 20 anos como uma das mais importantes formações de plateia da cidade, ameaçado de não acontecer e com uma vaquinha sendo feita na internet para o festival ficar de pé. Isso assim, isso essa semana, né? Então, assim, isso para não falar o contexto geral. Então, o que eu pensei assim? Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria compartilhar com vocês para a gente ficar que foram até uns dados daquele evento que a gente participou juntas sobre cinema, recentemente, até lá na Globo, que juntou alguns dados que eu acho importante, é bacana da gente compartilhar com vocês, porque é como estamos, né? A fonte desses dados é uma empresa chamada Rentrac, que é uma empresa de medição e pesquisa de mídia que atende à indústria do entretenimento. Então, estou lendo aqui no meu celular porque o e-mail não chegou. Então, não, parece que não estou no Instagram, dando likes durante a palestra. Em 5 anos, a gente teve um aumento de 55% nos lançamentos nacionais. Fiz um apanhadão daqueles dados. Em 5 anos, houve um aumento de 55% nos lançamentos nacionais de ficção, com concentração em filmes de até 100 mil espectadores. E o público caiu em 15%. Então, a gente já parece aí, você fala, ué, uma contradição. Aumentou o número de filmes, mas isso não refletiu em aumento de público nas salas. Dos top 20 de público no Brasil durante os últimos 5 anos, 99% são franquias, super-heróis, animação ou derivados de best-seller. Apenas 9% são brasileiros. Desses 9%, 6 são comédias, 1 infanto-juvenil, 2 temas religiosos. De 2008 a 2018, dos 722 filmes nacionais lançados, apenas 58 são blockbusters. A gente considera que um filme é blockbuster quando ele tem mais de 1 milhão de espectadores. Desses 58 filmes, esses blockbusters, 38 são comédias, 8 são infanto-juvenis, 6 são dramas, 4 são religiosos e 2 são de ação policial. Peraí. São de 2008 a 2018. E alguém trouxe lencinho? Né? Pois é. Eu não nomeei os filmes, estou aqui trabalhando só um panorama das quantidades para a gente ter uma ideia da situação de perfil de público brasileiro dentro de um xadrez que é complexo, não é só quantitativo, né? Dos 58 blockbusters nacionais, 33% são roteiros originais, contra 67% que são franquias ou adaptações de peça, de TV, de livro ou de música.
Faz 20 anos desde que o Brasil disputou o Oscar de filme estrangeiro pela primeira vez. Houve um crescimento de número de salas, de 2.679 em 2013 para 3.388 em 2018. Mesmo assim, com uma população de 208 milhões de habitantes, temos uma estimativa de 15 salas por milhão de habitantes. E a maioria delas elas estão concentradas na região sudeste. Então, e a gente convive com além, né, de todos esses dados, a gente e com a questão do Ficancine, com o desmonte todo do cinema que a gente está vivendo, a questão que já era anterior a isso e que nos acompanha e continuará nos acompanhando, que é o surgimento do Netflix, o diálogo com o digital, a possibilidade do streaming, que convive com o preço do ingresso, disputando o mercado de forma selvagem, e uma das, inclusive, bandeiras do movimento Ficancine é a regulamentação desse sistema de vídeo on demand. Então, Johnny acabou de fazer um comentário aqui, cadê o lencinho, né? A gente falou, viemos no carro dizendo, não vamos fazer um debate catastrófico, as pessoas estamos diante de estudantes, a gente vai dizer o quê? Vânia já chegou dizendo assim, vamos mandar todo mundo desistir! Então, eu quero começar a nossa conversa assim. Eu vou... não, desistir não, mas assim, também não dá para chegar aqui e falar que está tudo bem, você está entendendo? Assim, não está tudo bem. Se a hora, se for possível mudar de rota e se não tiver muita força para atravessar esse pântano, talvez seja o momento, sim, entendeu? Assim, porque eu, por exemplo, não tenho mais jeito, sabe? Mas eu acho que está árido mesmo, a não ser que você... Deixa que não. Pois é. Então, como eu disse assim, falei, gente, a dinâmica do debate de hoje, já que tá tudo fervendo, vai ser assim, eu vou jogar esses dados na roda e que a gente tem esses movimentos, né, pipocando quentíssimos essa semana, e a gente estava brincando com o Johnny ali dentro, ele falou assim, ano que vem, Leandro, falei, o Johnny vai lançar 6 filmes ano que vem. A gente falou, mas meu Deus, a gente está falando disso, você vai lançar 6 filmes ano que vem? Como assim? A Vânia falou, porque fez no passado, agora não vai fazer. Então o debate já estava quente lá dentro. Então, diante desses dados, dessa situação, eu quero ouvir cada um de vocês no tema livre diante do que foi apresentado aqui. Que começa por mim? Você que vai lançar 6 filmes você que vai lançar 6 filmes, mas que então disse acho que eu não sou o parâmetro, não é isso? Vamos começar pela exceção que confirma a regra. Né? Primeiro, poxa, beleza, tá aqui com vocês. É realmente uma sorte, assim, tem filmes que eu fiz há 4 anos atrás, o filme que eu estou fazendo agora, mas eu entendo que é realmente uma exceção, assim, uma sorte muito grande. Eu não sei, assim, eu não sei, quando me chamaram para cá, né, futuro do cinema, eu até falei com você no carro, eu quero saber sobre o presente do cinema, né, porque o futuro, né, pode ser que a gente vai construir, vai, né, na medida do possível e tentando entender, mas agora como fazer, né, o que fazer. Estava conversando com uma amiga minha lá de Minas e tudo. E aí a gente está desenhando uma espécie de filme também para ano que vem, e aí eu perguntei para ela, você não pensa em edital e colocar lá? Não, quero ir por outros meios, porque já não é mais assim, não quero depender disso. E aí eu fico pensando e conversando com você no carro também, beleza, a gente pode pensar em outros meios, né? Mas também isso não acaba também, né? Que meios, né? Que meios? Não, ela é benfeitoria, financiamento coletivo e tudo mais, mas a gente não pode depender disso também, né? Não é dessa forma, né? A gente precisa de políticas públicas que sustentem, sabe? Exato. Então, enfim, é ingrato, né? Então não sei, assim, não sei. Não sei. Flávia. Você tá ligado? Tá, né? Eu
sempre que eu começo a falar em público eu fico super tímida, então eu preparei um mini textinho e eu provavelmente não vou ler, mas eu queria começar assim a partir do que eu preparei. Primeiro, essa ideia de futuro, né? Eu acho que eu fiquei pensando assim no sentido dessa palavra para a gente agora. Eu acho que ela é sinônimo de uma profunda angústia, raiva, às vezes desespero, mas também é uma incógnita. Eu acho que a gente não, por mais horrível que esteja, tem uma incógnita ainda nessa palavra. E eu acho que, claro, como o Gianni falou, a gente tem que falar do presente e um pouco do passado também, da história que nos levou para esse presente tão promissor no qual a gente estava. A gente tem que falar no passado já, talvez, né? Daí eu acho que a gente teve um movimento, nós, do audiovisual, quando o Bolsonaro começou a fazer as declarações mais bombásticas de querer fechar a Ancine e tal, que foi de começar a falar em números. A Bianca trouxe alguns, mas a gente falou mais de outros, né? Que o audiovisual representava 0,46% do PIB, que gerava empregos, 300 mil empregos por ano, etc. Números fundamentais que se saiba, né? Que a gente faz parte da indústria criativa desse país, que somos trabalhadores e que, enfim, não tem essa história de essa loucura de artista que mama nas leis ordem se tornou uma coisa assim super, uma fake news absolutamente corrente. Então, eu acho que nesse primeiro momento foi importante trazer esses números. Mas eu acho que tem uma coisa curiosa nessa abordagem dos números, que é o seguinte, que é como se a nossa atividade só fosse justificada e justificável por um sucesso comercial. E o cinema não é isso. O cinema não é só isso, pelo menos. Daí eu estou falando de cinema, a gente está falando de atividade audiovisual, eu vou falar mais de cinema porque é onde eu me sinto mais, onde eu faço mais parte, né? O cinema é parte da cultura de um país. E a cultura é o reflexo da nossa identidade, ou melhor, das nossas múltiplas identidades, no caso de um país imenso como o Brasil. Ele pode ser um produto comercial, mas não necessariamente, ele não é só isso, embora ele faça parte, sim, de uma indústria criativa. Daí, antes, quando eu estava pensando no que falar, eu vi no site aqui da Seis Gran Rio, que tem um textinho muito bom sobre educação, e que conclui dizendo o seguinte: não existe educação sem cultura. Bom, e daí a gente chega na Constituição brasileira, no artigo 215, que diz claramente que o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes de cultura nacional, também deverá incentivar e apoiar essas manifestações. O Estado não é apenas um órgão incentivador, mas também cabe a ele proteger, fomentar e regular. Então, a gente pode discutir muito que formas esse apoio tem que ter, pode ser, né, feito, melhorar os mecanismos de fomento, que são fundamentais, porque sem ele o cinema brasileiro não vai existir mesmo, pelo menos nos próximos 4 anos. Mas um governo, e claro que eu estou me referindo a um governo democrático, que segue a Constituição do seu país, ele tem que seguir a Constituição do país que o elegeu, e é dever do Estado proteger e não criminalizar, é dever do Estado incentivar e não censurar. Eu estou falando isso, parece uma coisa assim, mas é que eu acho que é importante botar as bases do que a gente está falando, porque não é assim uma coisa abstrata, é muito concreto o que está acontecendo. E o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem que justificar a nossa existência só por um êxito ou não comercial, ou por fazer parte ou não da produção desse país. A gente é cultura, a gente tem que existir, a gente, né? Os filmes e o que a gente faz. Daí eu vou falar só mais uma coisinha, que é a parte invisível dessa história, e eu vou falar da minha experiência, porque eu não sou produtora, eu sou coprodutora dos filmes que eu fiz, mas eu sou, sobretudo, roteirista e diretora. Eu só tenho 2 filmes, embora trabalhe nessa área há 30 e muitos anos, e eu viajei bastante com os 2 fora do Brasil, assim, em festivais. Então, eu quero fazer uma parte, não sei se vocês sabem quais são os filmes, mas um é um documentário chamado Diário de uma Busca, e o outro filme é um filme de ficção chamado Deslembro. Sim, também acho. Então, quando eu penso assim no futuro do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, eu penso em todos os jovens cineastas com quem eu convivo quando eu estou, aliás, na verdade, muito mais fora do Brasil do que dentro, porque são momentos em que a gente se encontra, jovens negros, jovens de periferia, jovens de cidades do interior do Brasil, jovens que fizeram seus filmes, muitas vezes no início sem leis de incentivo, e que depois
pelo reconhecimento dos seus talentos e enfim, das suas obras, conseguiram aceder às leis, alguns, outros não, mas, em todo caso, tiveram um reconhecimento artístico fenomenal fora do Brasil pelos filmes que fazem. A gente ainda vê poucos desses filmes, isso é outra questão, e eu adoraria estar aqui discutindo com vocês formação de plateia, que eu acho que é uma questão fundamental para o futuro, se a gente não tivesse num buraco tão mais profundo agora, nesse momento. E daí eu vou acabar dizendo o seguinte: o fato desses jovens e também desse cinema ter se tornado mais inclusivo, apesar de não ser, de ainda deixar muito a desejar, de mais mulheres fazerem filmes, de mais jovens das periferias, de mais negros, de mais gays, isso é um salto gigantesco para um país que até 20 anos atrás só quem fazia cinema era a elite branca, de famílias ricas do sudeste do Brasil. Essa mudança é incontestavelmente fruto de política pública. É uma consequência direta da política de governos que investiram na inclusão, que multiplicaram o acesso às universidades, à educação, governos que acreditavam que não existe educação sem cultura e que a cultura é um bem e um direito de todos. Isso, por mais imperfeito que fosse, né? Assim, estava na base da política pública desses governos em relação à cultura. Por mais problemas que a Ancine, que esses mecanismos de fomentos tenham, e eles têm, né? Isso permitiu mudanças muito concretas, e eu acho que essas mudanças já estão em nós. Talentos emergiram, novas vozes, narrativas de um Brasil que antes eram completamente ausentes do cinema nacional. E esses filmes, que são reflexos de um Brasil muito diverso, agora existem, estão entre nós, no mundo, e eu acho que a gente tem que lutar para que continue. Bom, o finalzinho eu posso falar depois. Vamos lá, Vânia. Não, na verdade, fiquei pensando um tanto de coisa aqui, quando a Flávia estava falando. Eu, na verdade, eu acho que tudo bem. Estamos nas trevas completas, não podia estar pior. Agora, eu acho que, independente desse momento que a gente está vivendo, político, e de a gente ter encontrado esse governo que realmente não compreende do que se trata, o que a gente faz, ou até talvez uma parte dele, algumas pessoas ligadas a ele, compreenda muito e tenha outros interesses aí que não estão sendo colocados, e que o que esteja por trás de todo esse processo seja, de fato, uma outra reacomodação do setor. Eu acho que, independente ainda que o Haddad tivesse sido eleito presidente, haveria, da nossa parte, a necessidade de fazer uma reflexão sobre o andamento que estava indo a nossa indústria. Eu gosto de falar a palavra indústria. Eu acho que, por mais que a gente seja cultura, a gente e deve, sim, ser também indústria. Não dá para ser todo mundo, não dá para ser todo mundo artista. Não dá para todo mundo... o tipo de coisa que a gente está envolvido não acomoda essa quantidade de artistas. Não dá, tem que ter uma parada industrial. Então, do mesmo jeito que esses filmes que a Flávia está falando são importantes que eles existam e eles devem existir, sim, eu acho que deveria, a meu ver, ter um equilíbrio mais equânime de diversos tipos de filme. E eu acho que o que aconteceu nos últimos anos nas nossas políticas, que eram excelentes sob vários pontos de vista, mas já seria a hora, como tudo é a hora sempre, depois de um tempo passível de crítica, é da gente tentar equilibrar um pouco essa balança, porque a gente começou a fazer filme demais, que ninguém via, e de menos, que muita gente via. Entendeu? Então, parece um pouco a pirâmide de desigualdade do Brasil, sabe? Que tem um monte de gente que é muito rica e um monte de gente um pouco de gente muito rica e um montão de gente muito pobre. Eu acho, e aqui é o primeiro lugar, a primeira escola que eu vou falar depois de uma visita que eu fiz numa escola em Israel. Eu fui em Israel agora em julho para uma grande escola de cinema que tem lá, que chama Sun Spiegel School, que é uma das maiores escolas de cinema do mundo, já teve lá, incrível. E quando eu estava lá participando de um laboratório, ouvindo os projetos, conversando com as pessoas, me deu um insight, assim, que eu até falei, pô, não precisava ter vindo aqui em Israel para eu pensar nisso. Como que eu não pensei isso sozinha?
que eu acho que as escolas têm um pouco de responsabilidade no que aconteceu nesse recente período nessa explosão recente do cinema brasileiro, porque as escolas proliferaram, todos os lugares têm escola de cinema. Antigamente não tinha quase escolas. Na minha geração, por aí, eu nem fiz escola de cinema, nem dava para fazer, porque eu tinha filho para criar, estava trabalhando de auxiliar de dentista para poder pagar o aluguel. Entendeu? O cinema aconteceu comigo de um jeito. Eu sou essa pessoa que veio de outro mundo, eu sou a que entrei na festa. O cinema brasileiro é uma festa que eu entrei de penetra, entendeu? E agora parece que me já flagraram e estão a fim de me pôr para fora. Sabe? Então, assim, não tem parente, não sou daqui, não estudei fora, não estudei dentro, não estudei, sabe? Não, eu estava cuidando da minha vida, trabalhando, e comecei a trabalhar com isso. Eu sempre amei muito o cinema, e por uma casualidade do destino muito forte, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar, e isso virou minha profissão, porque quando eu comecei a me profissionalizar com isso, justamente se estabeleceram essas políticas das quais eu me favoreci para poder existir. Porque até, por exemplo, antes dessas políticas, uma pessoa com a minha origem socioeconômica jamais poderia, por exemplo, ser dona de uma produtora, ter uma produtora. E hoje, quando eu tomo pé da realidade e vejo, talvez eu acho que eles estavam certos, que eu não devia mesmo, não. Porque agora que eu não devia realmente ter me metido. É uma brincadeira muito cara, é uma gente muito... Por exemplo, agora o que vai acontecer? Se fecha todos os mecanismos, se fecha todas as possibilidades de financiamento, o que vai acontecer é que os ricos vão continuar onde eles sempre estiveram ricos. Uns vão viajar, vão morar fora, outros vão dar um tempo não sei aonde, outros vão continuar ricos, como sempre, não tem problema. Entendeu? Agora, eu, que me estabeleci, fiz minha vida sustentada em cima disso, eu realmente estou numa situação complicada, porque eu não tenho um patrimônio, eu não tenho reservas para esperar uma tempestade de 4 anos. Até porque também não sou mais uma garota, eu tenho 56 anos, se eu esperar 4 anos, vou estar com 60, entendeu? O tempo tudo está mudando o tempo todo. Então, assim, a minha situação particular é absolutamente dramática, então isso que eu estou fazendo aqui não é nenhum tipo de vitimismo, não. Eu estou sendo sincera com você. Se você, quem aí for pobre, se liga, entendeu? Talvez o lugar seja... eu não espero que o país vá mudar tão cedo. Se não mudou agora, nessa oportunidade que teve, não acredito que ele vá mudar, e que quem nasceu de origem pobre vai conseguir migrar e ter conforto e disso. Então, aí entra essa outra conversa que eu queria colocar, que foi isso que eu falei, que eu vivi lá em Israel, que eu percebi. As nossas escolas, todas, quase praticamente todas, a UF é uma grande escola de cinema, muito a mais antiga, talvez, do Brasil, não sei, a USP, né? A UF é mais antiga, e ela meio que criou um modelo de formação para o cinema. Tá? Não estou falando de audiovisual, não estou falando de cinema mesmo, que se reproduziu em várias escolas no Brasil inteiro, e eu, inclusive, já tive em algumas delas. E que foi o que me surpreendeu em Israel, que eu estava numa escola absolutamente sofisticada, absolutamente incrível, que tinha uma formação artística incrível, que tinha uma formação técnica incrível, que tinha uma formação de história de cinema incrível, só que tinha um pequeno detalhe. Eles se preocupavam com o público que ia ver o filme que eles faziam. Um detalhe que eu nunca vi as escolas aqui se preocupar. Entendeu? As escolas aqui, quase sempre, elas formam pessoas apartadas do público. Tem pessoas que saem da escola achando que é vulgar se comunicar com o público. É como se a gente fosse... E eu comecei a sacar que isso veio. Isso é uma coisa que aconteceu, mas, por exemplo, é um trabalho caríssimo que a gente faz, é um dinheiro grande que a gente gasta, sabe? E eu acho que esse diálogo, essa tentativa de diálogo, ainda que ela não se estabeleça com o público, ela é, sim, necessária. Se não tudo isso que a Flávia falou, de identidade, de nossa cara, da nossa face, não adianta nada. Para quê? Para a gente mesmo ficar vendo a nossa face no espelho, sabe? A nós que fizemos o filme, nós e nossos colegas. Então, assim, foi o que eu saquei em Israel, é que não é incompatível você ter uma densidade intelectual
grande, uma densidade artística grande, uma densidade técnica grande e, simplesmente, pensar para quem você está falando. Pode ser 5.000 pessoas, pode ser 500 pessoas, mas você tem que estar sabendo com quem você vai falar. E aí eu prometi para mim que, quando eu voltasse, a primeira escola que eu fosse de cinema, eu ia falar isso. E estou aqui com muito prazer falando isso para vocês. Porque eu acho que, independente do que vem aí, da tempestade que vier, é uma reflexão que a gente tem que fazer e que as escolas têm que fazer. Porque o que aconteceu com esse snobismo, quase, das escolas com o público? E nosso público é, sim, diverso. Somos, sim, 208 milhões de pessoas, e esses 208 tem muita gente que não fala certas coisas, que não alcança certa maneira que a linguagem é apresentada, que a ideia é apresentada. Não dá para fazer só filme experimental, não dá para fazer só filme cabeça, você está entendendo? Com isso, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu muitos filmes, os chamados filmes de autor, que eu tenho um pouco de implicância com essa palavra, porque, para mim, autor é uma coisa muito séria, e eu não acho que todo mundo pode ser autor. E a gente conseguiu um cinema comercial medíocre, porque as pessoas que saem da escola, que têm uma formação, que adquiriram o conhecimento, elas não se prestam a colocar à disposição do cinema comercial o seu conhecimento, porque elas têm preconceito com o cinema comercial. Com isso, a gente conseguiu um cinema experimental, um cinema autoral, chama independente, pode chamar o nome que quiser, que não chega a ninguém, ou chega a pouquíssimos, e a gente conseguiu um cinema comercial medíocre mesmo, que é muito ruim, e que assim, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista até técnico mesmo. E aí ficamos mal nas duas frentes. Então, assim, se eu tiver fôlego para continuar nisso, se eu conseguir seguir, se as coisas continuarem possíveis, é uma questão que eu quero trazer para dentro do meu próprio trabalho, porque eu também fiz muitos desses filmes, sabe? E eu acho que a gente precisa fazer. Não dá para a gente fazer uma indústria e não dá para a gente criar um mercado de trabalho, e a gente está falando, sim, de mercado de trabalho, tem muita gente... Não vai todo mundo ser diretor, não vai ser todo mundo ator, não vai ser todo mundo... Você está entendendo? Tem várias funções dentro da estrutura do cinema. E, na verdade, o que eu acho é que, assim, não dá para a gente fazer uma indústria de Lucrécia Martel. Não sei se vocês sabem quem é essa diretora, é uma das grandes diretoras de cinema do mundo, é uma diretora da Argentina que faz, tipo, o extrato da linguagem de cinema. Tem pouquíssimo público, não tem público, é uma grande artista. Mas não vai dar. Então, não dá para estar todo mundo, todo ano, nem todo ano. Se todas as escolas do Brasil fizerem um concurso para eleger a sua Lucrécia Martel ou o seu autor, vai ser a dificuldade de encontrar um, porque não se forma assim. Aí é uma conjunção de talento, com inspiração, com muito esforço de trabalho, com muito estudo, com muita coisa que se produz um artista nessa envergadura. E as outras pessoas são pessoas normais que vão trabalhar, e essas pessoas normais que vão trabalhar, é obrigação da escola muni-las de instrumento que elas possam trabalhar e ganhar a vida delas com isso. Entendeu? Então, assim, isso, para mim, é a grande questão. Eu acho que está tudo trevas mesmo, eu acho que está tudo horrível, eu acho que tem que... Mas também não é uma coisa que eu acho que é o caso de isso que eu falei brincando, de mudar de profissão. Eu acho que, primeiro, que já é, sim, por si, uma atividade excludente, as pessoas mais com pouco tônus e com pouca tenacidade e com pouca vontade, elas já vão mesmo ficando pelo caminho. Esse tempo que a gente teve, que parecia a bonança, que pareceu, que pode ser visto como uma bonança, também foi super difícil, também era super difícil, nunca foi fácil. Fazer cinema, sobretudo cinema, não é nada fácil. Então, se você tem um desejo frouxo, talvez seja o caso, sim, de você não seguir nisso. E se você tem um desejo forte, não vai adiantar nem eu falar para você parar, porque você não vai parar. Entendeu? Então, assim, quem sou eu para ficar aqui falando o que cada um tem que fazer? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida nessa altura, depois de 25 anos de carreira, não vou dizer para vocês o que vocês vão fazer com a vida de vocês. Então, assim, por fim, eu queria dizer dessa coisa assim, falando agora de novo também, tem um problema colocado,
tem um risco sendo corrido, esses streams estão chegando, essas plataformas estão chegando, isso é fato, não adianta, ninguém adianta, é igual enxugar gelo, vai ter sim, eu mesma consumo, eu vejo todo dia, toda noite em casa, entendeu? E vejo muito, e é um fato. E ninguém vai dar para pedir para as pessoas não verem. É um lugar que a gente vai dar o recado. A única coisa que me preocupa, e é um mercado de trabalho, então, por exemplo, vocês que estão estudando e que vão se colocar disponíveis para o mercado daqui a pouco, pode, sim, encontrar até uma situação melhor do que a gente está vivendo aqui e agora. Talvez o futuro possa ser até melhor do que o presente. O presente está sinistro, mas pode ser que não, que essas plataformas se estabeleçam, que vai ter muita coisa sendo feita aqui. E não é porque eles são fofos, nem porque eles são bonzinhos, é porque, simplesmente, eles têm um mercado desse tamanho, e se esses 208 milhões de pessoas não iam ao cinema porque não tem sala na casa delas, dessas 208, 150 milhões pode ter um Netflix, pode ter uma assinatura de uma Amazon, que agora está R$ 9,90, entendeu? E ver as coisas. E eles vão precisar de conteúdo nacional, eles vão precisar falar a língua desse país, eles têm interesse nisso. Então, eu acho que vai ter trabalho, sim. O que tem de cilada nisso é mais difícil para mim mudar minha carreira para esse rumo, que já tem uma carreira estabelecida, do que quem vai criar uma carreira a partir de agora, já com essa situação estabelecida. E o que eu acho que é perigoso, e que eu, como produtora, preciso dizer, é que a diferença é o seguinte, existe uma coisa chamada propriedade intelectual, que a gente tinha, até aqui, a garantia de que as coisas que a gente fazia nos pertenciam. Ainda que depois de algum tempo de exploração pelos distribuidores ou pelos diversos sócios que eventualmente você tem que ter para poder realizar seu projeto. Agora, com esses caras, a gente vai corre o risco de virar, e tudo indica que viraremos, e eu, inclusive, posso te dizer o seguinte, se eu sair daqui, tiver 2 recados, um do Netflix e da Amazon, querendo me escravizar de manhã, eu topo. Entendeu? Estou louca para eles explorarem meu talento e minha mão de obra. Sacou? Esse é o fato. Mas que tem uma coisa grave nisso, que tudo que eu levar para eles e tudo que eu propuser para eles, eu vou fazer production services para eles, eu vou produzir para eles, eu vou trabalhar para eles, é deles, é tudo deles. Eu não vou ficar com nada. Eles vão me pagar um salário, eles vão me dar um dinheiro, eu vou executar um projeto, depois eu vou embora, e aquele conteúdo, aquela propriedade intelectual vai ser deles para sempre, e eu não vou ter nada dela. Entendeu? Então, isso é um prejuízo para a cultura brasileira, e aí entra a parte que eu acho que precisa ter, sim, uma parte que tem que estar reservada, que tem que estar preservada e tem que estar, sim, protegida, é isso, porque senão a gente não vai ter nada. A gente não vai ter cinematografia. E é, sim, importante uma cinematografia nacional. É importante que a gente faça as coisas que a gente também queira, que a gente também pense independente do mercado e que não seja só a demanda que essa ou aquela plataforma está querendo. Então, assim, acho que, em linhas gerais, é isso, tá bom? Tá lindo. Quero ver o Vinícius pegar daí. Né? Segura essa bola. Pós-Vânia. Entendeu? Quero te ouvir, até porque você também tem uma relação com escola, né? Com a Academia Internacional de Cinema. Exatamente. Então, você também trabalha na formação dessa Exatamente. nova geração. Vinícius é diretor, roteirista, e produtor e professor. Né? Sim. Bom, algumas coisas assim também assim da Vânia, da Flávia, do Johnny. Estou aqui processando aqui. O último coitado, né? Fica com a cabeça fervendo já. Seguinte, uma assim, eu estava pensando assim naquela crônica que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu, tem uns 10 dias. Eu acho que é muito importante, eu tenho feito esse exercício. A gente acorda de manhã, eu acordo de manhã e penso assim, a gente está em guerra. É muito importante a gente ter a consciência de que a gente está numa guerra. Né? Assim, eu acho isso muito, como o Veríssimo diz na crônica, assim, tem essa clareza. A gente está na guerra, a gente está numa guerra, a gente é alvo, querem eliminar a gente, tal, e a gente vai dar um jeito de atravessar esse momento difícil. Então, assim, essa consciência de que a gente está numa guerra, né? Não é uma guerra, não tem gente na esquina aqui atirando, embora às vezes também tenha. Às vezes assim, sim. Exatamente. Às vezes tem o helicóptero atirando na maré e no alemão, sim, né? Mas assim, aqui na nossa área, enfim, a gente tem essa consciência de que a gente está numa guerra. Isso é uma coisa. Uma outra coisa também que eu estava pensando assim dizer aqui é o seguinte, assim, eu fiz o meu primeiro curta-metragem
no final dos anos 90, no final dos anos 80, e fui com esse filme. Era um curta-metragem de 16mm. Eu tinha 20 anos, Festival de Brasília de 1990. O Collor tinha acabado de acabar com a Embrafilme. E a gente chegou lá e eu tinha 20 anos. E tinha uma turma de 20 anos ali com seus filmes 16mm, que a gente passava tinha uma sala de projeção no subsolo do Hotel Nacional de Brasília. E aí todo mundo se encontrava, as gerações todas se encontravam no entorno da piscina do Hotel Nacional de Brasília. E eu me lembro do Carlão Reichenbach, grande diretor, cara muito importante. E eu me lembro da gente na beira da piscina e eu estava no meio de um grupo e ele disse para a gente assim: esqueçam, mudem enquanto é tempo, deem fora. Assim, tipo, e a gente tinha acabado de viver, o Collor tinha acabado de, com uma canetada, acabar com o Embrafilme, né? E eu me lembro que aquilo foi muito forte, porque assim, era uma primeira viagem para um festival, com um filme. Assim, aí, assim, o Carlão Reichenbach é um cara um diretor importantíssimo, né? E aí eu vi aquilo dele e falei: ai, meu Deus, não. Seguirei adiante, seguirei. E me lembro que a gente conversou depois. Assim, tipo, teve caramba, o Carlão falou isso, tal, assim. Tinha o Carlão, tinha o Manfredo Caldas, tinha o Vladimir Carvalho. Mas o Carlão Reichenbach, ele disse isso na beira da piscina, ele disse isso num debate depois que ele participou de curta-metragem. Assim, saiam fora, não. Assim, saiam enquanto é tempo, a gente está muito lascado, né? E aí tem uma turma ali que ficou, e a gente ficou, e estamos aí. Assim, sabe, assim, tipo, então, acho que tem uma coisa também assim, de a gente pensar como seguir adiante. É difícil, né? Assim, mas eu me lembro, Paulo Sacramento, que é um grande diretor de São Paulo, ele estava, eu me lembro de conversar com ele, da gente ouvir o Carlão Reichenbach dizendo isso e conversar sobre essa fala do Carlão Reichenbach, do impacto que essa fala teve, né? E todo mundo ali com o seu primeiro filme e tal. Então, bom, então, duas coisas, né? Uma, estamos em guerra, então é muito importante a gente aqui que está estudando, trabalha com arte, cultura, então, assim, a gente tem a consciência de que a gente está numa guerra. Segundo, essa história de que, de algum jeito, a gente tem que seguir adiante, eu fiquei muito feliz de não ter daquela fala não ter assim, ela me atravessou, mas ela não mudou meu rumo, a fala do Carlão Reichenbach, assim, porque segui adiante, sabe, assim, né? Uma terceira coisa para falar, e aí muito assim agora ouvindo a fala da Vânia, é que eu tenho sentido nas últimas turmas que eu dei aula, assim, lá na Academia Internacional de Cinema, um pouco na PUC também, assim, que tem uma galera muito ligada em algo na indústria, numa atividade, sabe assim, sendo e assim e eu querendo trazer ali a minha aula voltada para apresentar algum cinema enfim, que não está disponível no Netflix, ou querendo trazer, e as pessoas muito interessadas no que, enfim, esses acervos, na demanda esses do pacotes. mercado. Exatamente, né? Sim. Exatamente. E eu não acho que isso necessariamente é mal. Não, assim, assim, eu dou aula já há algum tempo, então isso é um fenômeno, é diferente, assim, diferente você encarar esse público, esses estudantes de 20 e poucos anos, e fazer a série para o Netflix. Assim, a última turma que eu dei aula na Academia Internacional de Cinema, assim, ninguém queria fazer cinema, ninguém queria fazer longa-metragem. Achei muito curioso isso. Estou falando de uma, assim, as pessoas tinham que, assim, a série é a sinopse para a série, sabe, assim, como apresentar um projeto para a série, né? E eu cheguei lá querendo falar do Ozu, então
teve um curto-circuito, assim, sabe? Né? Mas será que chegaremos a um tempo em que essas coisas possam ser convergentes? Não, eu acho Elas não, não são não. excludentes, né? Não são, não. Eu queria, Não são excludentes. E a gente terminou muito bem, assim, o curso. Assim, para mim, eu espero que eles também, para eles, tenha sido uma experiência boa também. A gente terminou muito bem, trocando, sabe, assim, vendo onde isso é possível, sabe, assim, e é muito possível, né? Então tem esse fenômeno. Estou falando aqui de um recorte que eu tenho mais contato, assim, mas eu acho que é um fenômeno. Acho que é um fenômeno, assim. Essa geração mais nova, de 20 e poucos anos, que está estudando nesses cursos todos, eles estão muito ligados nisso. Tive num debate na UF o ano passado, e na UF se confirma tudo isso que você falou, assim, tipo, exatamente. E aí é diferente, assim, são universos muito diferentes. Então tem uma coisa de ser o autor, ser o artista, ser o, né? Que mais? Serão. Sim. E os que serão. A despeito de tudo, eles serão. E eles são fundamentais, e eles se experimentam, e eles abrem caminhos. Agora, o que eu pirei lá nessa escola, depois vocês entram no site dessa escola. Estou te falando, bateu forte em mim. O cara que fez essa escola, ele fez essa escola há 30 anos. E Israel, eu toda esquerdopata, né? Quando me chamaram para Israel não quero, nem não sei o quê. Aí era para eu ter ido ano passado, aí não deu tempo, entendeu? Nem achei ruim, não fui. Aí esse ano eu falei que eu ia, e assim, não é qualquer um que é convidado para essa escola, entendeu? Era uma honra para mim estar sendo convidada. Eu deveria estar vendo aquilo como uma honra, e eu até via, mas eu fiquei meio assim e não fui ano passado. Aí esse ano não teve jeito, tive que ir. Essa escola formou os maiores cineastas Essa escola, israelenses, exatamente. Né? Todos. E o nome da escola, Sam Spiegel, depois vocês dão um Google ver quem que é esse senhor. Então, pronto, cheguei lá na escola, aí fui. De má vontade, estava tão deprimida, mas tão deprimida, porque o primeiro semestre eu quase morri de tanta depressão, por causa dessa situação toda do país, que a minha manicure ficou preocupada de eu viajar daquele jeito. Quando eu voltei, toda entusiasmada com tudo que eu aprendi em Israel, tomei banho de sal grosso no Mar Morto, e dei uma energizada, e voltei bombando, longe de todos os meus preconceitos. Ela falou, ai, que bom que te veio assim, porque aquele dia eu fiquei preocupada. Falei, Vânia, entrar num avião desse jeito, sozinha, nessa depressão, para Israel. Mas foi maravilhoso. E o que eu encontrei lá nessa escola foi justamente isso. Gente inteligentíssima, que eu posso ter um diálogo maravilhoso e que eu aprendi muito, sabe? Que tem uma cultura cinematográfica profundíssima. Eles ensinam muita coisa. Eles conseguem fazer isso que o Vinícius vislumbra fazer com as turmas dele, sabe? De falar dos grandes mestres, dos grandes caminhos, e também falar para alguém. Tanto que eles, nessa coisa de série, eles exportam o formato para o mundo inteiro. Os caras têm um know-how para contar a história, que você vê que Jesus Cristo, que é uma história que inventou lá, olha lá, está até hoje bombando, sacou? Não tem personagem maior e mais poderoso, 2019 anos, mais 33. Que a história se repete todos, e continua sendo os sucesso, caras são né? mestres, né, de contar a história. E eu aprendi pra caramba lá. Aprendi muito e voltei entusiasmada com isso e doida para falar para alguém. Achou. Johnny, eu queria você, como a gente está falando assim, a nova geração, o pessoal de 20 anos, tipo o pessoal de 20 anos, né? Assim, temos um pessoal de 20 anos aqui, né? Falando sobre esse caminho convergente, né? Eu acho que a Vânia, ela tem vários méritos, entre eles falar as coisas na lata, né? E quando ela fala assim do preconceito que a gente tem com ser popular, com ouvir o que o outro quer, e ao mesmo tempo a necessidade que a gente tem também de uma formação que inclua o OSU, por que não? Então, isso que a gente aponta como sendo um desafio de caminho, de ponto de convergência entre o passado, né, entre uma maneira que a gente tinha de ver e uma necessidade que está se impondo, sendo que, ao mesmo tempo, não virando um escravo totalmente do mercado, conseguindo ter o que a Flávia está falando, desse capital cultural, é um xadrez difícil. Você aí, como integrante dessa plateia da nova geração, você está no olho do furacão e ainda está no mercado de trabalho. Então, quero te ouvir. O Vinícius falar ali do que ele viveu e fazer um link com como a Vânia chegou aqui falando, né? Estamos de novo, né?
e sempre. Então, obstáculos sempre teremos, né? Podemos fechar aqui. E como lidar com isso, né? Assim, recentemente eu escrevi, dirigi meu primeiro curta-metragem, foi uma luta absurda, assim. E ainda está sendo, né? Fase de montagem, tudo mais. Não sei o que. E o curta ainda tem a questão da exibição, né? Que você faz. O que vai ser, né? E eu fico pensando, bom, vamos tentar ali o caminho ali dos festivais, depois o que faz? Lançar no YouTube para as pessoas verem, porque a gente faz para ser visto, né? E estudei cinema, também me formei em cinema e também me vi um pouco nesse lugar que a Vânia falou ali desse lugar dessa ojeriza, sabe? E sendo plateia desse cinema mais comercial que realmente é pobre, é medíocre, também como a Vânia falou, enfim, sendo espectador, tentando ver os cinemas de autor e etc. Enfim, estando no mercado como ator também, quer dizer, mercado como ator. Então aí você fica dos dois lados da coisa, dirigindo, atuando, produzindo, e essas questões já acabam se sente na pele, né? E eu de fato não sei, assim, eu tento, não sei, eu não sei mesmo, né? E estava até brincando aqui com eles, assim, no final a gente vai chegar numa solução. A solução que a mim me parece é justamente essa: estudar muito, ver filme, estudar, se formar, se capacitar mas também está aberto para esse diálogo. E a Vânia falou uma coisa muito linda. Eu lembrei do Geraldo Sarno, um grande diretor baiano, grande diretor, documentarista baiano, de gênio, que meu amigo, que agora está morando de novo lá na Bahia, onde ele nasceu, maravilhoso, fez um filme lindo que chama Sertânia, que ele ainda não lançou. Se vocês escutarem falar desse filme, assista, que é um primor. O Geraldo fala que é o seguinte: ele não quer fazer cinema para o público, ele quer fazer cinema para o povo. Talvez, se a gente colocar essa perspectiva na cabeça, soa menos antipático para a nossa galera mais autoral de fazer para o público, fazer para as pessoas entenderem o que vocês estão falando. Mas eu acho que o filme, por exemplo, poderia ser visto. Sim. Ele teve o filme dela, Deslembro, que é um primor, a coisa mais linda do mundo. É lindo, eu vi, assim, gostei demais. É um filme que e o que acontece? Se ele tivesse tido uma distribuição, se fosse menos filme, ele tinha mais espaço para como esse. Se o funil fosse menos estreito, né? Mas aí entra outra coisa que eu acho que completa o que você falou e o que vocês estavam falando, mas, sobretudo, essa tua questão de estar mais aberto para um cinema que dialogue, que eu acho que é a formação de plateia, porque eu acho que, na verdade, tem que ter um equilíbrio, tem que, de fato, assim, eu, como diretora, ficaria muito chato eu chegar aqui e falar tem muito autor, né? Mas eu concordo absolutamente com o que você falou, tem um cinema fechado sobre si mesmo, que é feito para si próprio, que não é o que me interessa, e acho que é complicado quando isso inflaciona do jeito que está. Se a gente tivesse mais forte toda essa crise política, não seríamos tão dependentes, ela né? pega a gente no contrapé, porque esses números também que a gente fica citando, desculpa, se a gente for debruçar perto deles, a gente, entendeu? Deus do céu, que ninguém me grave e que o Paulo Guedes nunca escute o que é que eu estou falando. Porque se esse homem resolver ver esses números... Agora, o que eu acho, assim... Mas eu acho que o equilíbrio seria ter uma formação nas escolas das crianças para o cinema também, para desenvolver um olhar para poder até aceder a mais filmes menos comerciais e menos medíocres, porque isso também é um trabalho, né? Então, por um lado, tem as escolas e os nossos jovens autores e gênios, e, por outro lado, tem uma falta absoluta de formação para o cinema e para o audiovisual nas escolas. A gente foi para Cuba no dia que o Lula estava sendo preso. Foi uma loucura, né? E eu fico pensando, estamos discutindo cinema, mas tem que voltar e discutir realmente né, o que está acontecendo mesmo, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque tem outras, né, tem uma porra de um Bolsonaro. Esse filme que a gente fez junto, que não foi foi um blockbuster, não foi longe, mas fizemos 450 mil pessoas. É uma delícia também, gente, fazer. E não precisa ser ruim, não precisa ser mal feito, e não precisa ser... Inclusive, o Selton tinha muito essa preocupação, né? Ele queria chegar, ele queria alcançar porque o Selton é um ator popular, sim, é um artista sim, popular.
E eu acho que é muito importante isso que a Vânia está colocando, porque se nós, enquanto povo, público-povo, né, sustentássemos o mercado, a gente fica muito mais imbatível. a Né? importância disso que ela está falando. Quando a gente cria uma dependência do Estado para a sustentabilidade, a coisa fica também mais complicada. Não acho isso também, não. O que eu acho é que é o seguinte... Não, eu acho que o Estado tem, sim, que financiar. Tem um tipo determinado de cinema que o tipo Estado de coisa. tem que financiar. Todo Mas mundo não fica todas. achando... Vai lá ver o filme do Tarantino. É cheio de tax rebate, filmou no Colorado, recebeu não sei o quê. Nem lá é totalmente privado. Você está entendendo? Então, assim, nem lá que é a meca da parada. Entendeu? Então, assim, isso aí não. O Estado vai ter que estar e tem que estar, e é importante que esteja. O que eu acho é que, por exemplo, eu me deprimo de querer cortar os pulsos cada vez que eu vou ler os comentários das pessoas sobre os nossos assuntos, o povo, o público, entendeu? Querendo que a gente acabe, nos confunde, nos tem péssima conta, não entendem nosso ofício, não entendem que a gente trabalha, que as pessoas trabalham, que somos um mercado, e aí sim somos, sim, esse número sim não é maquiado, esse número dos 300 mil pessoas que vivem disso é verdade. Eu sou uma das 300 mil, nós somos, entendeu? Então, assim, o que eu acho é que se a gente tivesse, na hora dessa briga que a gente está enfrentando, na hora tinha que ser, sim, uma política de Estado, não podia ser uma política de governo, como foi, que aí muda o governo, e a gente fica desse jeito, e a população toda contra a gente, porque a população simplesmente não conhece nossos filmes. Quando eu falo que sou do palhaço, todo mundo fala, você é do palhaço, então eu meio que estou absolvida, porque eu fiz um filme que chegou. Mas, por exemplo, tem outros filmes que eu fiz que ninguém viu, essa é a verdade, sabe? E eu não quero mais fazer filme que ninguém vai ver. Vânia, quem quiser pode continuar fazendo, faça seus miúras todos. Eu não. Se eu passar essa tempestade e se eu voltar a fazer, eu quero fazer filmes lindos, incríveis, maravilhosos. E quero fazer filme que o povo vai ver. Não precisa ser 1 milhão. Eu tenho a sensação que o que fica meio evidente, assim, a importância da desconstrução, né, de um pensamento, da cultura, da educação, de tudo, na manutenção desses podres poderes, né? Então, esses cortes na educação, na cultura, realmente, então é isso que fica muito, e tem a ver com tudo, com formação de plateia, com tudo, porque não haverá formação de plateia, porque não tem interesse, né? Porque continuaremos gado, Pois é, mas, por exemplo, essa coisa que todo mundo acha que o governo, esse atual governo, não está ligado nisso, eu acho que ele está super ligado. Claro, entendeu? Que está. Essa questão dos pentecostais, essa questão dessa maneira de conquistar corações e mentes, através, seja do culto, seja através dos programas de televisão. Eles têm absoluta consciência dessa mise-en-scène. Tem uma estética, tem uma coisa aí que está aí, que a gente... Você está entendendo? A gente está perdendo esse jogo. Então, a gente precisa conquistar também, sacou? Outras pessoas, porque eles têm total domínio disso, eu acho. Meu da medo linguagem, é muito mais né? esse. Não é uma linguagem, mas é porque esteticamente é terrível. Mas é pobre, mas comunica, mas fala com alguém. Sim. Eu quero falar com os que sobrarem. E é diretíssimo, mas não com né? as mesmas armas, né? Ou não com os mesmos artifícios, pelo menos. Você quer falar com outros. E a gente tem que fazer que o público venha também, né? Sim, eu quero que eu fale. É uma linguagem muito direta. Esse vídeo do Bolsonaro, não sei se vocês viram, esse vídeo que ele vai listando e dando os motivos pelos quais ele está cortando, às vezes, não, é LGBT, periferia, negro, gay, não pode. E ele vai falando o nome dos filmes e os motivos pelos quais eles não vão ser apoiados. Então, é escancarado. Eu acho que isso é muito sério, porque isso é uma política de governo e não tem... É quase como se a gente fosse um pretexto, né? Assim, os filmes, e a fazer essa lista, é um aceno para esses grupos conservadores e de extrema-direita que também estão apoiando muito, né, o Bolsonaro, e que é uma tendência mundial e que tem acontecido, mas isso é claramente um jogo real, porque a coisa acontece, ele conseguiu, né, parar, pelo menos interromper um edital que já tinha sido... já estava em curso, mas é uma política, não é uma coisa só contra, entre aspas, nós, né? É realmente mostrar para a população, olha, gay fora, né? É isso.
É uma política homofóbica. Não, essa coisa, por exemplo, Racista, do Felipe, essa tudo, coisa do Felipe Neto, aí na Personalidade Bienal, do ano, essa prêmio. coisa, por exemplo. Essa. Gente, Crivella só mandou recolher esses livros porque ele está querendo conquistar os eleitores do Bolsonaro. Entendeu? É tudo jogo. Ele também, entendeu? Ele nem deve estar nem aí para nada. É tudo jogo político, sacou? É tudo isso. E o Dória é a mesma coisa também. Eles estão querendo esses eleitores, eles não estão nem querendo saber, porque como eles não defendem nada, a não ser eles próprios, eles estão querendo esse voto. Entendeu? E esse voto que não gosta de viado, que não gosta de preto, que não gosta de mulher, que não gosta de nada, você está entendendo? Porque se você tira viado, preto, mulher, sobra o quê para você gostar? Sobra quem? Bom, eu também pensei assim e errei o resultado final da eleição. Eu também pensei assim, eu falei, não, gente, se somar todos os viados, todos os pretos, todas as mulheres, tudo isso aqui, ganhamos. É muita gente. Errei, enfim. Também tive esse pensamento. Deixa eu falar uma coisa, porque aquela menina ali vai ser atriz do nosso filme, ó. Acabei de ver. Ela vai fazer um filme que a gente vai rodar agora, que talvez seja o último. Não fica desesperançosa, carreira. não. O último da minha carreira. O da Anitta? Ela está no filme da Anitta Rocha da Silveira, grande diretora, fez um filme chamado Mate-me, por favor, não sei que vocês assistiram. Ela está no filme que a gente começa a gravar agora, e a gente vai filmar e vamos ver. E é isso. A Anitta é uma que saiu da escola e que não tem ojeriza do público, pelo contrário, ela deseja ele. A gente não chegou a ter grande público no Mate-me, por causa dessa mesma razão que o filme da Flávia não teve, porque é filme demais e não cabe todo mundo e não tem dinheiro para lançar, e a disputa é muito cruel, mas ela nunca... ela nunca rechaçou essa ideia. Pelo contrário, ela desejava e segue desejando essa ideia. E talvez por isso que isso faz dela uma das pessoas que eu mais gostei de trabalhar. Eu fiz 25 filmes e eu acho ela uma das... Se for fazer o top 5, ela seguramente vai estar nesse top 5. Falando só em tops, né? Top 100, né? Só uma parte, porque já que a Vânia falou em top... A gente estava entrando aqui no palco e a Vânia falou, né, que Zama, um dos 25 filmes que a Vânia produziu, está na lista dos 100 melhores filmes, né, a lista do New York Times, do The Guardian, que saiu e o filme dela está na 9ª posição. Né? Então, Então, quem é por Netflix? isso é que a gente, entre os 100 melhores do século XXI, a 9ª posição é o Zama. Assim, não é pouco. E aí... Pois é. E a incongruência toda é essa, né? Que a Vânia disse, pois é, mas eu não chego na caixa do supermercado e pago, né, o carrinho de compras dizendo, sabia que o meu filme está em 9ª posição na lista. Aí pode passar as compras todas, né? A gente passa as contas, não é desse jeito. E, ao mesmo tempo, a gente, infelizmente, tem que dizer assim, quem daqui viu o Zama? E a gente não vou fazer isso porque isso constrange, mas, na verdade... É isso, né? A gente quer ser mais visto, quer estar na lista, ser o nono da lista, só que quer os dois, só que sendo visto e se puder pagar também o mercado, né? Com o crédito do filme, né? Tira lá 9ª posição, pá, aí passa, entendeu? Eu acho um assunto que eu queria trazer para cá, que eu acho que a Vânia tocou e a gente conversa com o que a gente estava conversando ali no camarim antes de entrar, que tem a ver com propriedade intelectual e tem a ver com uma grande batalha, já que a gente está aqui discutindo que o futuro do mundo inclui, não tem como excluir o vídeo on demand, sentar lá e assistir o filme, quer dizer, então isso existe e isso não volta atrás, mas o que pode voltar à frente? Né? O que a gente pode fazer para... Uma das batalhas é essa, é regularizar esse tipo de exibição e de consumo. Né? A gente está aqui falando que é realmente uma das maiores plataformas de existência do audiovisual hoje. E Flávia estava comentando sobre isso comigo ali dentro em relação ao modelo que a França aprovou. Então, eu queria que você pusesse isso aqui na roda um pouco, para a gente poder entender também quais são as questões contemporâneas que estão ao redor desse tipo de conversa com um mercado que surgiu de forma avassaladora e que é melhor que caminhe junto com a sala física do cinema, porque senão daqui a pouco ele devora a sala do cinema e a sala do cinema passa a não ser mais sustentável para o cinema nacional, como ela já não é. Né? E ainda que devore a sala de cinema,
não tem que devorar os nossos filmes, né? Sim. Nossos filmes têm que ser incorporados com uma troca justa. Eu não sou nada especialista, eu aprendi o que era VOD super tarde, vergonhosamente, numa mesa, falaram em VOD, tá. Mas, assim, o que eu tenho acompanhado é que, na França, eles acabaram de conseguir passar... A França ela é bastante precursora nessa coisa de defender o próprio cinema, eles têm um sistema público, né, que foi instaurado lá e que serviu de modelo para a maioria, eu acho, né, dos outros sistemas, inclusive para a Ancine. E daí agora, a nova batalha, que é uma coisa totalmente mundial, no mundo inteiro, os países estão se deparando com isso, como é que faz com o Netflix, como é que faz com a Amazon e tal, como lidar com essa avalanche chegando, né? E eles conseguiram finalmente passar uma lei regulamentando com uma taxa, e uma taxa, pelo que eu entendi, boa, mas eu não sei detalhes. Eu só sei isso, assim, que eles conseguiram e que parece que é um dos primeiros países que fez isso de uma forma, entre aspas, satisfatória, né? Assim, era só isso. E aqui a gente... Não por acaso, já tem uma puta experiência. Os jogos, todos os jogos, como é que chama? Os games e tal, tudo é regulamentado. Qualquer imagem passa pelo CNC, é regulamentado e tem taxas em cima de qualquer difusão, de qualquer coisa, e funciona, né? Assim, esse dinheiro realimenta o próprio cinema, enfim. Eles têm questões, por exemplo, o cinema francês atualmente se exporta muito pouco, muito mal, e um pouco como aqui, os filmes que vão, assim, que chegam no público são as comédias, são os bastante medíocres em geral, mas ainda assim eles têm um público interno para o cinema deles enorme. E é um dos lugares onde mais tem cinema do mundo também. Então tem um público, né? Para dar um exemplo, assim, o meu primeiro filme, o Diário de uma Busca, ele foi mais visto na França. Ele ficou 4 meses em cartaz na França. Foi muito mais visto do que no Brasil, apesar de ser sobre um tema que super nacional, enfim, de interesse Brasil, enfim, que me parecia, né? E não é um filme cabeça, não é um filme emotivo, enfim, é um filme que eu acho que poderia ter chegado a um público muito maior. Sabe o que eu estava pensando aqui quando você falava? Que cinema é linguagem, é uma língua. Independente de você ver na sala ou você ver na telinha do seu Netflix, é isso que a gente tem que eu vou defender sempre. É isso que eu acho que tem que existir para sempre, que não pode. E mesmo que eu não achar ou se eu não quiser, vai existir porque é tão forte, tão potente como a própria linguagem, entendeu? Então assim, eu acho que o suporte onde a gente vai ver essa linguagem, ele vai variar e tende as salas serem cada vez menos o lugar disso. Agora, eu lembro um desses acontecimentos mágicos da minha vida. Eu já estou meio na fase assim, meio lembrando, igual se já tivesse acabado minha carreira, sabe? Já estou falando assim, já com certo saudosismo. É que hoje é dia de TBT, a gente estava brincando sobre isso. Mas Hoje é quinta-feira, então o cinema virou um TBT. A gente já tá, hoje é um momento presente e passado. Assim. Não, mas eu lembrando do meu passado, assim, de uma coisa boa que aconteceu no meu passado, foi eu estava no Festival de Cinema de Veneza com o filme da Anitta, com o Matme, e o filme estreou lá e tal, ganhamos prêmio, não sei o quê, de atriz, inclusive as meninas atrizes ganharam, e aí eu vim embora, e no dia que eu ia vir embora, eles marcaram de eu pegar o Vaporetto para ir para o aeroporto, aquele barquinho, para ir para o aeroporto 5 horas da manhã. E saía do Hotel Chique. Eu não estava no Hotel Chique, porque a nossa mostra não era a mostra principal. Aí cheguei lá e o cara falou, espera um pouquinho que estava descendo 2 pessoas que vão também com você. Aí, quando desceu, foi a Laurie Anderson e o Cuarón, o Afonso Cuarón. E aí fiz uma viagem, que é 50 minutos do Excelsior, que é do hotel até o aeroporto, conversando às 5 horas da manhã, e eles simpaticíssimos, eu não acreditando que eles eram tão simpáticos àquela hora da manhã, eu, que nem é famosa e nem nada era, de um mau humor tremendo, mas eu fiquei de bom humor com tanto que eles eram legais, e foi nessa viagem que a gente conversou muito. O Cuarón, ele já sabia, essa altura, que ele ia fazer o Roma, eu não sabia ainda, evidentemente, não era uma coisa pública, mas ele já dizia ali naquele Vaporetto que não queria nem saber onde o cinema dele ia ser visto. Ele queria que o cinema dele fosse visto. E foi visto como nunca nenhum outro filme dele falado em espanhol foi tão visto quanto o Roma, porque ele fez com a Netflix e passou em 170 países, bombou.
Isso me lembrou uma coisa. Meu pai é taxista, né? E ele, obviamente, está muito chateado com a coisa do Uber e tudo. E, e daí ele tá pensando em virar Uber, claro. E aí ele falou, porque antigamente o correio, o carro, agora é e-mail, né? Dessas mudanças todas. E realmente não tem, né? É o que acontece, né? E nossa, eu achei brilhante isso que você falou, porque realmente filme é filme. Foda-se, você vai na sala, você vai ver coisa. Cinema é uma coisa e filme é outra. Sim. Porque filme qualquer um faz. Cinema tem que estudar, tem Sim. Mas em termos da sala, né, da coisa, é claro que é lindo, é claro que é simbólico, é claro que significa, é claro. Mas, poxa, o Cuarón aí, eu vi na Netflix, e, poxa, me emocionei, chorei. Socorro, o Roma, maravilhoso, como tantos outros. É claro que, obviamente, sim, Mas aí sempre uma terá, sessão né? que teve na sala, lotou, teve uma, né? Só, num dia só da semana, aí a sessão toda lotada. Aí é o contrário, aí você inverte, né? Aí você faz as pessoas correrem desesperadoramente para ir ao cinema. Mas só ver. pensando em relação à Torna-se um novo dificuldade de desejo. manter a sala. Agora tá em 1000 de novo. Você viu? Exato. É isso, 35 vai voltar. O a jornal gente vai morrer, o teatro vai morrer, o cinema vai morrer. Não, as coisas vão mudando, a gente vai, né? Microfone. Não, porque não é você não, porque é pra Vânia quando falar, fala no microfone, senão o povo lá de trás não. Tá, desculpa. Então, agora o que eu queria fazer é o seguinte: a gente tinha até conversado sobre possibilidade de abrir para a plateia ou não, e eu acho que seria completamente incoerente. A gente está falando aqui sobre escuta, né, sobre não ter escutado o que o público, o povo, né, gosta e quer saber. Que como assim não ouvir o que vocês querem perguntar? Seria absolutamente. Ou a solução que a gente ainda está esperando, por favor. Seria muita surdez, né, minha, não abrir aqui nesse momento. Então, vamos aproveitar esses 20 minutos a meia hora que a gente tem aqui para encerrar, para transformar isso numa conversa mais horizontal. Quais são as questões que vocês... Tem uma ali, adoro gente que levanta a mão logo, assim, que quer falar. Gente interessada. Que a gente precisa é de interesse, senão a gente entristece. Tem vários aqui. Eu já tenho o do Vinícius aqui. Boa tarde, meu nome é Luciana. Vânia, tudo que você falou chegou de um jeito assim em mim e eu fiquei pensando. E talvez não seja uma pergunta, mas algo para a gente discutir. Será que o que você disse mesmo sobre fazer filme, cinema, para o povo, não foi o que aconteceu com o teatro? Será que o teatro também não teve esse movimento de estar sempre fazendo para o pessoal e acaba não acontecendo? Porque a gente está passando tempos difíceis também no teatro, né? E uma outra questão é que eu vi uma pesquisa que o único concorrente da Netflix é o sono. Né? A gente não tem nada que faça isso. O sono é o único concorrente. Qual a ideia? O que fazer? Né? É o que você disse. Eu acho que tem outro concorrente. A plataforma deles é ruim demais para a gente achar um filme, ele é um inferno, né? Então... e eu fico pensando nisso. O concorrente é o bom engenheiro que vai resolver esse problema, né? E é isso, eu queria saber assim, o que vocês pensam em relação a isso e o teatro também. Será que aconteceu isso? Vocês estão me olhando com uma cara tão assim, tipo, será que essa menina está falando que eu estou com muito medo de estar falando uma asneira aqui? Mas eu fico me perguntando, né, porque eu sou do interior do Paraná, já moro no Rio há 11 anos, e sempre quando vem alguém para cá, querem ver teatro, querem levar no teatro também, e assim, mas é famoso? Tem alguém lá? E tem essa questão sempre, né? E eu quero levar para assistir Tô na Fazenda, Caranguejo Overdrive, que eu não sei nem que coisa que mexe com a gente. E eles que vêm sempre estão pedindo uma coisa mais popular, uma coisa mais... E me vê essa questão. Acho que eu quero também falar. Eu também. Minha formação é híbrida, eu sou formada em artes cênicas também, na paralela com outras coisas, e eu acho que, sim, isso que você falou procede, tem a ver com o que a Vânia colocou aí corajosamente em relação ao cinema. Acho que isso nós padecemos disso nas artes de um modo geral. Né? Eu conto assim, eu trabalhei durante 18 anos apresentando um programa de cultura na Globo News. E
muitos, assim, eu apresentei um documentário por semana durante 18 anos, e agora sou roteirista de dramaturgia de lá, mas de minissérie e não mais do jornalismo. Mas a experiência que eu tive assim no jornalismo, eu saía com equipes, né, grandes para fazer filmagens e tudo, e a equipe, membros da equipe chegavam para mim e diziam assim para mim: Bianca, mas isso é arte, isso que a gente está filmando aqui? Só para eu entender, esse objeto aqui dessa exposição é isso que eu vim filmar? É arte? Então, para você ver como essa discussão está no cerne de muitas coisas da cultura, entendeu? Então, o que parte da nossa população reconhece como sendo cultura, entretenimento, esse negócio é um mafuê, né? Quando você diz, a gente pergunta por algum ator famoso, a gente tem sim uma televisão que tem uma força de um alcance tremendo, centralizada numa região sudeste, onde a pessoa vem para cá para ver aquilo que chegou dentro da casa dela como sendo representante da cultura. E isso não vou criminalizar isso. Quando ele entrou aqui, a plateia aqueceu. A gente sentiu isso. Quando ele entrou, deu um frisson. Porque existe uma magia em torno disso. E isso não é criminalizável. O problema é ser só isso, né? Então, sim, isso, no meu ponto de vista, em relação às artes cênicas, isso também aconteceu. Acho que a gente também produziu para nós mesmos por um preconceito enorme de que aquilo que é popular pode ser desprovido de qualidade, né? Um preconceito com a palavra entretenimento, como se divertir fosse, a priori, uma coisa de um valor intelectual inferior, né? E aquilo que não te diverte necessariamente é uma coisa que tem mais a ver com a cultura, com a formação de uma cultura. Esse antagonismo foi uma das coisas mais prejudiciais que pode ter havido, tanto para o entretenimento quanto para o outro lado. Nós perdemos todos. É só o que eu tenho. Agora a gente vai ter um longo caminho para desfazer essa dualidade anacrônica que se instalou dentro da nossa percepção do que é cultura. Porque cultura não é a exclusão dessas duas coisas. E essas duas coisas se misturam. Eu me divirto quando eu choro, eu me divirto quando eu penso, eu me divirto pensando, eu me divirto também rindo de bobagem, não há menor problema nisso. Então, a gente criou uma cilada para nós. E a gente vai ter que, junto com essa cilada conceitual, lidar com a cilada da sustentabilidade econômica do setor. E agora a gente tem essas duas ciladas juntas. E você está completamente certa no teu feeling, que converge com o da Vânia. Eu acho, só comentando isso, sim, eu acho que essa responsabilidade, a gente pode compartilhar essa responsabilidade. Ela é nossa, sim, quando a gente criou essa cilada, né? Nós artistas, criadores, roteiristas, tal. Mas ela também, assim, ela eu fico pensando, né? Você começou a sua questão, você trouxe primeiro o teatro, né? Eu ouço muito isso sobre o teatro aqui no Rio de Janeiro. Assim, o teatro aqui no Rio, quem está em cartaz hoje no Rio, olha, a gente encontra com as pessoas que estão em cartaz, e a gente trabalha com isso, então a gente encontra com essas pessoas. Por favor, vai ver minha peça. É como se a gente tivesse que, assim, se a gente não for ver, se a classe não for ver a peça, não tem público. Não, é como se dissesse, por favor, não é também, chato né? não, vai lá. Assim, eu já cheguei a dizer esse texto, vai lá que você não vai se aborrecer não. Prometo, é curto. É curto. Não, as coisas que eu já me peguei dizendo, olha, é curto. São só 50 minutos. Eu também falo isso não no meu chateio filme, de 1h34. Assim, agora, quando eu falo... Então, tem essa questão, né, assim, do público. No Rio de Janeiro isso é muito forte. Assim, então, se a gente tem lá um teatro lá, né, que está lá no Riachuelo, uma coisa mais popular, né, o musical e tal, mas realmente tem muitas peças que assim, o elenco pede, e aí você vai ver, e aí você encontra, a gente se encontra nas plateias. Assim, se a gente não estivesse lá para ver a peça do amigo, a gente não teria... Então, assim, é a classe vendo a classe, é um jogo de espelhos, assim, sabe? Que é muito triste, é muito triste. Até porque, às vezes, a gente se depara com... Nem vão, exatamente. For de graça, né? Nem vai. Exatamente. Agora, assim, né, o que eu penso sobre isso, sobre essa questão, e aí eu falo na responsabilidade compartilhada, é que, assim, por exemplo, São Paulo tem um outro contexto, muda governo, vai à direita, fica à esquerda, tal, assim... o que eu percebo lá é que é possível algum tipo de um espetáculo que aqui só a classe veria, lá ele tem uma circulação e tem mais público por conta de políticas públicas de muito tempo, sabe assim? Então você tem o teatro mais comercial e você tem, né,
o Rio de Janeiro, realmente, uma pena, entrou, e a gente tem que sair desse lugar. Né? A gente tem que sair desse lugar na questão do teatro. Né? Fico pensando numa coisa que e aí vou falar aqui de uma coisa também tem uma história para falar, também tem uma história de vida. Eu estou nesse lugar também, 50 anos. Posso? Não. Mas aí, não. Sim. Sim. Mas e aí é o seguinte, tem uma questão. Eu ainda estou pensando nessa coisa da responsabilidade compartilhada desse tipo de trabalho. Eu fiz um filme chamado Praça Sem Pena. E aí, na época que a gente lançou o filme, e tem 10 anos isso, 2010, muitas conversas com o distribuidor na época e tal, e assim, eu ouvi essa fala do distribuidor, que era assim, a gente vai lançar no Estação Botafogo, a gente quer o Estação ou o Artplex, porque o seu filme é um filme que tem vai ter um público de filme argentino. Eles falaram isso. Como é assim, um público de filme argentino? E assim, eu falei assim, eu queria lançar, o filme se chama Praça Sem Pena. Eu falei, eu queria lançar, eu queria colocar num cinema, não num cinema, porque todos viraram igrejas evangélicas ali na Praça Sem Pena, mas eu queria colocar num cinema do Shopping Tijuca, que é ao lado da Praça Sem Pena. Filme lindo também. E aí, assim, não vai ter como não, porque não vai dar, não vai, nossa. E aí eu insisti muito, e aí a gente conseguiu uma semana no cinema lá do Luiz Severino Ribeiro, nas 8 salas que ele tem lá no último andar do Shopping Tijuca, né? E foi o melhor lugar que o filme ficou em cartaz. O filme enchia, era incrível. E era a melhor projeção também, porque esses cinemas têm uma projeção incrível, né? Assim, então, assim, eu ficava muito emocionado, eu chorava. Eu ia lá sozinho e ficava lá de tarde bebendo café, comendo uma pipoca, vendo o meu espetáculo, era ver o público sair, era ver, sabe assim, e lotado. Então tem isso, e aí por isso que eu falo da responsabilidade compartilhada, porque a gente lida com pessoas que falam, não, o seu filme é um filme argentino. Não, não é não, sabe? E aí, se fosse um filme argentino mesmo, seguramente você teria mais sorte, porque na Argentina, um filme como o Sanspeen, por exemplo, ele tem filmes lá com esse tipo que faz muito mais que a gente de público. Sim. E eles têm, e aí eu volto a insistir que o cinema comercial argentino produz coisas muito mais qualificadas do que o nosso cinema comercial. Eles conseguem fazer filmes bem legais e por exemplo, o exemplo máximo de tudo é o Relatos Selvagens, que é um filme que estreou no Festival de Cannes, em competição, vendeu para todos os países e fez, sei lá, 2 milhões de pessoas na Argentina, entendeu? Isso aí é uma equação que eu estou nisso há muito tempo, é praticamente um milagre você conseguir isso. Então, eles conseguem fazer isso, eles conseguem fazer um cinema autoral de peso, de estar, por exemplo, a Lucrécia Martel no 9º lugar nessa lista de 100, e consegue produzir um filme como Relatos Selvagens, que vende para o mundo inteiro, que tem uma receita absurda, se paga, ganha grana e tudo, e que é um filme bom. Mas você conhece a Lucrécia, está ambientada, você consegue rastrear o motivo disso? O quê? Se eu consigo... Você consegue rastrear o motivo disso? Eu queria dizer um motivo que eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta. Só um parênteses. Que eu acho que assim, a gente aqui tem um fenômeno que é meio também geral, mas é muito particular ao Brasil, que é a televisão, que é a importância da televisão. Eu acho que antecede um pouco esse meia-culpa que a gente está fazendo, assim, porque a televisão ela é o entretenimento, né? Ou foi durante décadas. Então, quando você está falando do ator famoso, para mim também, a primeira pergunta que fazem quando você fala que está com o filme é quem é o ator? Conheço? Se não conhece, você já vê aquela decepçãozinha assim no rosto, né? Então, a importância da televisão e da dramaturgia da televisão Globo, ela está num lugar que eu não sei se a Argentina tem um paralelo, que disputa com... Ela disputa... Não, pelo contrário, a Argentina, inclusive, em Buenos Aires tem muitos teatros, né? Os teatros lotam. Famosos. Lotam. A Argentina é agora, que essa coisa do Star System é uma coisa aqui, ou na Argentina, ou no Chile, ou na Venezuela, sei lá onde é que for, tem mesmo? Tem. O cinema foi estruturado desde quando ele começou a virar indústria, muito em cima dessa figura da estrela. Então, realmente é um... Inclusive, eu acho que aqui é até ruim, porque nem isso. Tipo assim, mesmo você tendo um Selton Mello,
Isso não quer dizer que você vai encher, sabe? Não quer dizer que você vai bombar. Então, quem dera que se você pusesse um famoso lá, já resolvia o problema. Hoje a Não. gente tem uma discussão que é um pouco já adiante, porque o critério de famoso mudou bastante, né? E hoje uma das grandes discussões em torno disso é o casting por seguidor, né? Que isso agora é a lástima do milênio, né? Digamos assim, você já faz o teste contando quem aquela pessoa Por isso vai que eu vou fazer arrastar um de filme, sabe com público. quem? Agora, sobre quem? Adriano Imperador. 50 milhões de flamenguistas. Se 10% for no filme, eu vou ter 5 milhões de ingressos vendidos. Vocês aguardem esse momento. Se eu não sucumbir, se eu não for te extirpada desse mercado, se eu não falir, não quebrar, não for morar na Amazônia, aguarde esse filme. Não, lá está queimando. Né? Eu só quero 10% de flamenguistas, tá? Então, Só 10. queria uma próxima pergunta. Aqui. Oi. Tá, Eu vou fazer o Adriano Imperador, tá? Só para vocês saberem. É a cara dele, parece diz physique de ruim. Boa tarde, meu nome é Natália Vitória. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma é para o Johnny, que não é uma pergunta em si, mas eu acho que é bacana você compartilhar com a gente a sua perspectiva enquanto ator, o seu olhar enquanto ator, o outro lado da moeda desse mercado audiovisual, que tem muitos estudantes aqui de teatro. E a segunda pergunta é mais direcionada mesmo, formulando uma questão. Foi falado muito da formação de plateia, o tema central aqui é o futuro, e é uma reflexão. Como que a gente consegue formar plateia pensando num cinema ou filme, né, tendo as diferenças para chegar no povo popular, sabendo que a geração atual, que não é nem a nossa aqui, a galera que está nas escolas hoje, consome produtos audiovisuais, seja por um Netflix, streaming, YouTube, internet, é um desafio. Se vocês têm algum olhar para isso, porque já que a gente quer formar plateia, que foi um erro, digamos, um ponto de atenção que teve no passado, como fazer com essa nova geração? Porque hoje eles mal olham televisão. Hoje, os grandes ídolos dessa nova geração, boa parte são youtubers e nem atores de novelas. Então, eu queria fazer essa pergunta de como é que vai ser esse desafio para essa nova geração, para formar essa plateia? Johnny, tem uma pergunta para a primeira pergunta que ela fez especificamente para você. Eu tô fazendo um filme, talvez o último também, é uma temática super... Não, a temática é LGBT, assim, do princípio ao fim, e etc. E aí, voltando de uma das filmagens agora recentemente, eu descobri que o motorista ele é namorado da mãe do produtor executivo. O filme, obviamente, é muito BO, etc., lá no Espírito Santo. E daí ele não trabalha com cinema, não trabalha com... Ele é eletricista, TI. E daí ele estava falando, nossa, mas a galera do cinema é muito legal, né? Vocês olham nos olhos, vocês falam, vocês comunicam. E daí aquilo deixou assim tão comovido, sabe? Eu falei, cara, é verdade, cara, é muito legal fazer cinema, sabe? Então estou cada vez mais assim, e passei por uma crise muito recente de tipo, não quero mais ser ator, isso aqui não é mesmo assim, sério mesmo. E então voltei a me conciliar com isso tudo muito recentemente, assim. E é um puta tesão, assim. Então fazer o BO, fazer o nosso imenso lá, que foi o filme da minha vida, foi o nosso Boing. Então me colocar à disposição, sabe? Tá realmente à disposição. Eu tava falando com a Bianca também de uma coisa que eu fiz agora menor. Quando o cara me ligou, ele falou assim... Agora, depois que ele concluiu, ele falou assim, quando eu liguei para você me fazer desistir. E eu aceitei. Então, acho que a gente tem que se colocar disponível, sabe? Essa coisa do desejo que a Vânia falou, forte, sabe? Manter o desejo duro, né? Manter o desejo ereto e etc. Se for o caso, se for isso mesmo. Porque realmente é isso, é difícil muito, é muito difícil. E a gente entra nessa, né, mamata, os artistas, blá, 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 mas no final todo mundo ali vai chegar em casa cansado e vai querer ver um filme. E não tem noção de como é difícil, né, de quantas coisas, né,
movem. Esse cara que ele falou quando eu te liguei para você me fazer desistir, ele estava falando, meu Deus, mas o que é gaffer, platô, não sabia o que são essas coisas que ele foi descobrindo, né? Como é difícil, né? Para fazer aquilo dali são 35 pessoas, 80 mil reais, então assim, e o que isso movimenta em termos de tudo, né? De energia. Então, enfim, acho que a gente tem que se manter realmente muito forte, unidos mesmo, sabe? Ao mesmo tempo tentando entender e tudo mais. A minha única esperança é assim, é que como o tempo da feitura, né, da elaboração de um filme, de qualquer projeto audiovisual, até a sua efetiva, até o momento do lançamento é tão longo. Esse cinema, então, Flávia começou em 2009, né, o Deslembro, a escrever. 10 anos. A gente está falando do Deslembro hoje. O projeto demora 10 anos da gestação até a hora em que ele vai ser lançado. Então, a minha esperança é que, assim, como a gente tem realmente uma discrepância tão grande entre o tempo de consumo, você consome um produto audiovisual ali, né? Você olha o tempo que a pessoa leva para fazer o Game of Thrones, né? Daqui a um ano a pessoa come ele, né? O ralo do audiovisual, de consumo do audiovisual, ele é infinitamente desproporcional ao seu tempo de elaboração, execução, produção. É uma coisa, ele é consumido, ele é assim. Então, a única esperança desse fundo de poço é que, se houver essa fome mundial pelo audiovisual, que queira comer, devorar tantas coisas, a gente vai precisar produzir. Né? Nós seremos necessários diante de uma demanda que a gente ainda não está entendendo nem como regulamentar isso e tudo. Mas, na verdade, se eu interpreto dessa forma, se há algo bom, é que está se revelando uma demanda mundial voraz. O que a gente vai fazer, como a gente vai lidar com isso, a gente ainda está entendendo. Mas talvez, Vânia disse, talvez para vocês tenha um mercado maravilhoso de trabalho, né? Que a gente tenha que entender como a gente quer construir isso. O cenário, né? agora é muito menos devastador do que esse que relatou o Vinícius, porque naquela ocasião não existia nada. Então, O fim da Embrafilme era o fim de tudo. Agora né? eu acho que vai rolar, entendeu? Tudo bem, vai ter um período aí crítico de acomodação, mas eu acho que não é uma coisa que vai desaparecer, assim, não se acaba como foi da outra vez, para ter uma demora grande para recuperar, até porque vai ter gente aí demandando essa mão de obra, sabe? Sobretudo a mão de obra técnica, mesmo, assim, tipo, que não seja necessariamente você fazer o seu filme, mas você trabalhar para um filme, para uma ideia de um outro e tal. Você fez uma pergunta muito interessante sobre o desafio da formação de plateia. Eu queria falar um pouco sobre a formação de plateia, te contar duas experiências. Assim. Eu gosto de trabalhar com criança e eu fiz bastante sensibilização ao cinema em escola, fazendo eles fazerem curtas, crianças pequenas mesmo. E até com adulto, quando você dá aula para adulto, é maravilhoso quando você consegue levar um filme e um filme considerado difícil e fazer com que a pessoa entre. É incrível, é uma sensação bem bacana, né? Assim, como professor. E com as crianças era muito mais lúdico, mas foi muito importante para mim para entender que, na verdade, você tem que ter uma passagem, tem que ter alguém ali para ajudar a pessoa, nem que seja hoje em dia, para ver um Chaplin, que parece uma coisa, né, que a gente viu nas infâncias, adorava e achava fácil. Bom, mais recentemente eu tive duas experiências bastante fortes. Uma foi, o meu filme passou num festival para adolescentes na França, e eu participei de 6 sessões com jovens adolescentes entre 13 e 16 anos da periferia de Paris. Então, eram muitos filhos de imigrantes, muitos de segunda geração de árabes, enfim, uma plateia muito misturada. Não era aquele francesinho que a gente imagina do centro de Paris, rico e tal, não era nada disso. Antes de eu ir, eles me mandaram a ficha pedagógica que os professores tinham preparado para trabalhar com os filmes que eles tinham selecionado no festival na sala de aula. Quando eu li a ficha pedagógica, primeiro que eu aprendi muita coisa sobre o meu próprio filme lendo, assim. Depois que eu achei incrível o trabalho, era um trabalho assim que eles de fato contrataram alguém para fazer uma crítica, uma contextualização do filme e questões para serem trabalhadas com as crianças. Os debates com as crianças, com os jovens, não eram bem crianças, eram intensos, eram às vezes muito duros, porque eles reagiam muito fortemente a algumas coisas, por exemplo, sexo, eles falavam, mas eles se tocavam, enfim, tinham as questões típicas da idade que vinham com muita força, mas ao mesmo tempo um puta interesse pela história de um outro país e tal.
Então, isso é uma coisa. Agora, voltando para o Brasil, meu marido ele é professor de história e ele resolveu fazer uma formação com professores na Baixada Fluminense de escolas públicas, de professores de crianças de entre 12 e 14 anos. E uma das propostas é sessões de cinema com as crianças. Daí eu peguei a minha ficha pedagógica e falei, bom, vamos fazer uma coisa assim, porque dá manancial para os professores depois desenvolvendo com as crianças. E daí ficamos pensando muito que filme, eu queria que fosse filme brasileiro, ele falava, mas será? Eles não vão, enfim, né, todas as questões que a gente se coloca. E eu falei, não, vamos botar Central do Brasil, que é um filme que eu acho que não tem dúvida que vai funcionar. Daí marcou assim uma tela, ele comprou um pano branco para botar numa salinha da escola, era uma sala mais ou menos pequena, umas caixinhas de computador, assim, bem ruim, mas eram 20 crianças, em princípio. Chegaram 50 crianças para ver o Central do Brasil às 9 da manhã. Então, assim, isso, sabe, dá um conforto. Assim, depois do debate parece que foi maravilhoso, porque, obviamente, várias crianças ali tinham pais nordestinos que tinham vindo tinha muitos pontos de identificação com a história deles, o filme, né? Um filme que provavelmente eles não veriam em outra situação. Então, acho que isso é isso é uma das formas de formação de plateia. É ir para as escolas, é levar para as grades curriculares. Um sonho agora, nesses 4 anos, mas eu acho que a gente pode guardar para fazer no futuro. Eu tenho algo para dizer sobre isso também, porque eu tenho vivido muito dois lados da coisa, né? Eu, por exemplo, me apresento com um recital de poesia e a gente fez no ano passado inteiro, assim, em lugares da periferia, a gente criou o recital com um formato que nada pudesse ser empecilho. Se a pessoa te diz, mas não tem palco, não tem problema. Mas não tem luz, também não tem problema. Mas só tem um banheiro para vocês fazerem. A gente diz, nossa, banheiro sempre foi um lugar que a gente teve vontade de fazer. Então, a gente pensou a apresentação de uma forma em que eu quero ver alguém dar algum argumento que a gente diga, realmente, não vai dar. Porque até hoje a gente conseguiu derrubar todos. Né? Tudo. Não tem transporte, não dá para carregar, a gente leva só o figurino, não dá para botar a mala, a gente já vai com ele no corpo. Então, a gente é um desafio quase para ver quem vai conseguir arrumar um argumento que faça a gente não ir no lugar. E com isso, que não pode parecer muito engraçado no início, mas quando você está num cinema praticamente abandonado, na periferia, esperando crianças de escola pública para verem um recital, e você realmente não tem luz, você está só com a luz de serviço, na frente de uma tela de cinema rasgada, e às 10 da manhã, e entram aquelas crianças daquele jeito que nunca viram recital de poesia. Aí é o seguinte, a formação de plateia vai ser na unha, né? Porque aí o artista tem que se coçar, meu amor, vocês vão ter que prestar atenção em mim de qualquer maneira, porque senão eles vão tacar pedra em você, sapato, lápis, mochila. Assim, como eu disse, estamos em guerra. Então, quando você está no front, assim, você está para combate, combate. Fui fazer em Queimados, estava 40 graus lá fora, todo mundo jogando futebol. E uma sala preta de teatro. Você acha que as pessoas vão entrar? Eu olhei e falei, gente, aqui não está legal. Não estava legal mesmo, estava chatíssimo. Assim, qualquer um que abrisse aquela porta e visse nós ali dentro, tinha cara de quê? Chato. A gente, olha ali, a gente é chato. Lá fora tá legal pra caramba, né? Lá fora tava o máximo, tava um bar movimentado, tinha gente jogando futebol, a vida tava lá fora. Eu falei, aqui não tem vida, lá fora tem vida? Vamos mudar a peça de lugar? Vamos para onde tem vida? Não, porque aqui eu não vou ficar, aqui tá um cemitério. Eu vou lá para fora, porque ninguém vai entrar. Então eu vou sair. Então nós temos um violão, vamos fazer um cortejo em volta do campo de futebol? E quem sabe os jogadores vão dizer, pois foi o que aconteceu. Fomos assistidos pelos jogadores de futebol. Entendeu? Então, eu tive uma plateia de pessoas vestidas de futebol. Porque é um feeling. Você olha para aquele lugar e fala, não dá, gente, ninguém vai entrar nessa caixa preta porque está 40 graus lá fora. Aqui está 50 aqui dentro, lá fora está 40, não vai dar certo. Então, isso é uma estratégia de guerrilha. Assim, vai ter que ir falar com as pessoas, se vira nos 30. Assim, teatro é isso, se vira, cara. Ou você vai ficar esperando, vai pagar um mínimo para o Teatro do Shopping da Gávea para você conseguir ter na plateia pessoas que paguem o aluguel da taxa daquele dia e você vai tirar sua peça em cartaz em menos de um mês porque você não vai conseguir pagar as dívidas. Então, formação de plateia vai ter um lado, resumindo, um lado que eu acho que é guerrilha mesmo. É o marido dela estender o negócio, botar 2 caixas de som ali, vamos passar para rodar, você vai falar sobre o filme depois sem ganhar nada, vai para fazer o recital na frente da tela de cinema rezando para não voar um estojo em cima de você e vamos embora. Por outro lado, eu sou uma pessoa branca, de classe média, privilegiada. Então,
Eu tenho um filho de 7 anos. Qual é o meu papel? O meu papel é levá-lo ao teatro, sim, sentar, ter paciência, aprender a assistir e, por outro lado, olhar o youtuber que ele gosta e sentar com ele sem preconceito e entender por que ele acha tão legal aquilo que o Enaldinho está contando. Em vez isso é formação de plateia. Enaldinho, pois é, quem? Enaldinho. Não podemos não saber quem é o Enaldinho. E eu fui levar o meu filho à Bienal para conhecer, para ver o Enaldinho. Porque isto é formação de plateia, porque tem milhões de pessoas interessadas no que o Enaldinho está fazendo. E eu, como profissional da área de arte e de comunicação, eu não posso. Eu acho um equívoco eu dizer, meu filho, para com essa droga. Para quê? Para ele odiar livro? Para ele odiar cinema? Para ele odiar as coisas? Porque minha afilhada lá de Belo Horizonte, que estudava numa escola Waldorf, e agora saiu da escola e foi estudar numa escola normal e está totalmente por fora de tudo. Ela tem 10 anos, a mãe não deixa ela ter celular, não deixa ela ver YouTube, não deixa fazer nada. Ela vai odiar livro. Ela é minha afilhada, eu cheguei lá e ela me chamou e falou, estou desesperada, eu preciso que você converse com a minha mãe. Porque ela não me deixa, eu não tenho assunto com ninguém. As pessoas falam de coisas que eu sequer sei do que se trata. Entendeu? Entendeu? Só sei bordar, fazer bolo, e ninguém está nem interessado. Até a linguagem, a fala, não deve entender as palavras. E ela falou, estou desesperada, e minha mãe não deixa eu fazer nada, não deixa eu ver YouTube, não deixa eu ter celular, não deixa eu não deixa nada. E aí eu falei, tá, vou começar a negociar com ela. E eu ainda tenho dinheiro para comprar o celular que minha avó me deu, mas ela não deixa eu comprar. Aí eu falei, tá, vou resolver. Vou tentar falar com sua mãe. Aí negociei uma data lá, que queria ter só quando tivesse não sei quantos anos, aí e tal. E sugeri para ela fazer um canal do YouTube dela fazendo bolo, dela bordando. Juntou as duas coisas. Tá vendo? Formação de plateia. Tudo é formação de plateia. Então, acho que a gente tem que não ter preconceito. Assim, o meu filho estava louco com o negócio. E, em vez de ficar falando mal, eu falei, vou assistir para ver o que tanto. Por que ele presta tanta atenção nisso e não presta atenção, sei lá, numa história que eu vou contar? Não é possível, gente. Assim, o que essa história que esse menino conta tem que faz ele prestar tanta atenção? Não é possível que eu, como roteirista, não tenha interesse nisso. Não é possível, porque realmente ele presta atenção. Eu quero que a geração dele preste atenção em mim. E eu não vou ter um canal no YouTube, então eu tenho que escrever histórias. Eu vivo disso, eu vivo de contar história, não é possível que ele não preste atenção. Então eu abaixo a vaidade, abre a escuta e vai ouvir, né? E acabou que outro dia eu estava dando uma aula de cinema para ele, porque ele estava com medo da garagem, porque tinha visto um vídeo que a garagem era aterrorizante. E ele falou, mamãe, esse vídeo aqui, são 3 horas da manhã, que ele está lá na garagem do prédio dele. Eu falei, filho, nesse vídeo não são 3 horas da manhã. Ele pode gravar esse vídeo em qualquer horário. Ele falou, não, mãe, ele está dizendo que são 3 horas da manhã e que o monstro vai aparecer vindo lá da escada. Falei, filho, não são nem 3 horas da manhã, nem tem um monstro atrás da escada. Falei, vamos brincar de cinema? Peguei e fui com ele para a garagem do meu prédio, eram 7 horas da noite. A gente foi com um celular velho, que ele tem um celular velho, que a gente ele herdou o resto do celular, mas que filma, e fomos para a garagem e eu falei, filho, olha só, tá cheio de carro aqui, mas vamos filmar só esse cantinho? Filmamos esse cantinho. Não, olha só, agora vamos escurecer? Olha só, olha que medo que eu tô dessa garagem. Agora eu vou ficar aqui e eu vou gritar. Ai, me larga, me larga, me larga, me larga. Fizemos um vídeo aterrorizante da garagem às 7 horas da noite lá embaixo. Foi divertidíssimo. E ele começou a entender. Eu falei, olha, meu filho, olha do que sua mãe vive. Falei, você tá vendo, meu filho? Falei, tá vendo? Falei, olha só a profissão, você tá entendendo a profissão da sua mãe? É essa, olha só, é mentira. Eu construo mentiras. Tá cheio de carro em volta aqui e ninguém tá vendo. Não está escuro, não tem monstro, mas eu sou capaz de fazer você acreditar que tem monstro. Então, é assim que a sua mãe paga as contas. Entendeu? Então, e aí eu falei, olha, achamos um ponto em comum para entender, começar a entender, porque a partir do interesse dele, que eu digo, a partir da linguagem que essa geração está assistindo. E aí sim, né, a gente chega e fala, beleza, 9 horas da noite para de assistir o youtuber, mas vamos aproveitar depois das 9 e a gente pode assistir um filme de um outro jeito, diferente. Eu não vou dizer assim, meu filho, não eletrônico, vai ler um livro. Eu mesmo que dizer, odeie o livro, né, meu filho? Porque, assim, eu castigo você vendo cinema. Vai lá, vai assistir aquele filme chato e larga o youtuber, né? Ou vai ler esse livro clássico aqui que é insuportável e larga o Enaldinho. Ele vai odiar. Então, é um puta de um desafio
formar a plateia. Mas se a gente não baixar a guarda e for fazer esse caminho que a Vânia está falando da despolarização, a gente vai perder. A nova geração não vai assistir. Não vai. Assim, é território perdido. É muito doido, porque eles não conseguem assistir, às vezes, um filme de 1h30, 2 horas, mas conseguem maratonar uma série de 8 temporadas. Então tem uma coisa também do tempo aí que é bem louca. Eu tenho um grande amigo que ele não é youtuber, mas ele é um gênio. Talvez seja uma das pessoas mais criativas que eu conheci recentemente. Ele tem um canal de TV na internet que chama How TV. E ele tem uma série que chama Girls in the House. Não sei se alguém aqui conhece. Maravilhoso. Gênio. How com O. R-A-O TV. E ele tem uma série que já está na 6ª ou 7ª temporada, que ele faz na casa dele, dentro do programa do The Sims. Ele dubla todas as falas, é um tipo de... Estou me atualizando. Não, eu acho bom mesmo, porque ele é realmente um grande criador. Ele... Hã? É? Tem uma pergunta que ela quer fazer. Tem a ver com o assunto que a gente estava falando, mas foi muito falado durante o debate sobre o stream, né? Sobre isso com o cinema. Mas o stream também está em crise, porque como popularizou muito rápido, muita plataforma com preços cada vez menos acessíveis e com menos assinantes cada vez mais. A minha pergunta era se a gente perder esse stream, se a gente parar de ter essa demanda de conteúdo muito acessível dentro de casa, como é que a gente mantém o cinema, as séries, as produções audiovisuais tão em alta como elas estão agora, sendo consumidas da maneira que elas estão sendo agora, sem o stream? Eu não consigo nem imaginar o mundo sem o stream. Nossa. Eu tenho Sabia que dificuldade tava em de crise. responder, porque eu não concebo isso a curto prazo. Vou te falar que entendeu? meu Nem a cartão médio expirou, eu prazo. tô há uns 2 meses sem Netflix vivendo bem, viu? Hã? Tô bem. Não, mas, Não, um mas eu caso estou falando específico, do né? mundo, eu não estou falando Mas- de uma mas isso experiência é muito- individual. isso tem Eu muito- acho que é uma coisa que ainda tem um terreno muito grande para poder ser ocupado. E eu acho, inclusive, que dentro dessa própria maneira de ver, tem novas coisas que a gente ainda sequer sabe da maneira que vão ser escolhidas, elegidas, e eu acho que é sim, tem uma hiper, entendeu? Muita coisa o tempo todo, mas eu não acho que isso pode. Eu acho que está longe de um colapso desse sistema, sabe? Mas eu não digo um colapso de acabar, porque ele foi popularizado de uma maneira muito grande. Mas eu digo de cada vez o acesso ser diminuído. Tipo, das pessoas assinarem, por exemplo, só Netflix ou só Amazon, porque tipo, não tem como manter todos os streams. Acho que tem o quê? 6 ou 7 agora no Brasil que fazem muito sucesso. Fora do Brasil tem mais. Como é que a gente mantém, porque tipo, tem produção da Amazon original, tem produção da Netflix original, tem produção da HBO, tem produção da Telecine, tem produção de tudo. Como é que a gente mantém, porque tipo, antes era tudo concentrado. Você está falando na para Netflix. assinar todos eles, por exemplo? Não, eu acho que, inclusive, tem já empresas que se estruturam para poder te fazer uma curadoria e oferecer para você entendeu? Acesso por um preço X para um tipo de conteúdo. Você gosta mais de esporte, você gosta de ver jogo de futebol, você gosta mais de, sei lá, de ser adolescente, entendeu? Empacotar isso tudo que está disponível. Inclusive, tem uma página no Facebook que chama Sommelier. Como é que é? Sommelier? Sei lá, não sei se é alguma coisa Melier, mas é de fazer essa escolha. Ele te fala o que tem no iTunes, o que tem no entendeu? O que está disponível em todo lugar, ele meio organiza esse processo. Só que ele ainda não te vende isso organizado. Mas tem, sim, gente dando um jeito de empacotar isso, sabe? Para a gente poder não ter que ficar tendo que assinar todas essas, 10 assinaturas, por exemplo. E olha, acho que a gente, não sei se nem a minha nem a sua geração vai viver para saber como isso vai, o que vai acontecer disso, porque a gente já está vivendo também o fenômeno contrário, que é o excesso de oferta gera a nenhuma demanda, gera a apatia diante
do excesso de oferta. Então, o que eu digo são as coisas que vão, tudo vai gerando uma rebordosa, tudo gera movimento pendular, né? Tudo que você tem muito, uma hora explode, depois você não tem como lidar com aquilo e o pêndulo vai também para o outro lado, aí começa a vender o vinil, começa a vender... A gente também tem os movimentos de reação a tudo que acontece, né? Então, acho que isso também não faz parte, mas faz, dessa conversa que a gente está tendo aqui, mas isso também já existe, que é a sensação que todo mundo aqui sabe qual é, desse excesso de motivação, que a gente fica por excesso de oferta, de coisa ali, como se você pudesse passar a vida em frente à tela para consumir todas as séries, de todos os filmes, de todos os episódios, de tudo isso aqui, e numa hora você está completamente ensurdecido para aquilo, deprimido, né, porque não consegue, nem tem como comer tanta coisa, e aí você vai ter que realmente virar o curador do seu próprio conteúdo possível, porque nós não somos um depósito de coisas infinitamente. A gente também vai ter que aprender a lidar com essa medida, levando em conta que o Brasil é um país imenso, desigual, e que isso que a gente fala de acesso a tudo é uma coisa que ainda é para muito pouca gente, né, num país desse tamanho. Quando a gente fala em sinal digital, a gente fala em internet, em tudo isso, olha o que é o Brasil. Né? Então... Não, mas eu discordo. Eu acho que Okay. Inclusive, essa é a chance do Brasil poder todo mundo... Por exemplo, eu sou uma frequentadora, sei lá, 15 anos da Amazônia. Eu voltei, entendeu? Frequento mesmo, vou lá todo ano, antes de virar moda. Agora que está todo mundo aí e tal, curtindo a Amazônia, eu estou amarradona, achando maravilhoso, porque eu sempre achei que quando as pessoas se ligassem nesse debate, essa era a verdadeira pauta que interessa para todas, de todas as outras, acima de qualquer outra. E os meus amigos lá, que vivem lá remoto, longe pra caramba daqui, eu acompanhei. Quando eu fui lá a primeira vez, não existia internet, não existia essas possibilidades. Eu fui lá, inclusive, fazer um filme e fiquei amiga deles e comecei a ir todo Mateus, ano. E aí eu vi essa transformação. Festa da Miramar? Festa da Miramar. Aí eu vi essa transformação dessa tecnologia, desse acesso chegar lá, e mesmo que seja uma coisa cara, mas, por exemplo, sei lá, um ingresso de cinema é muito mais caro do que a assinatura do Netflix ou de qualquer coisa. Você está entendendo? Tem uma questão econômica também no nosso produto cinema, na sala, uma pipoca custa não sei quanto, um estacionamento não sei o que tem não sei quanto, é caro para uma pessoa fazer esse programa. Então, além da oferta, da possibilidade do conforto, de assistir em casa, de assistir na hora que você quiser, de assistir na hora que for possível, de você ter uma assinatura que dá para ver 4, 5 pessoas, sei lá quantas, sabe? É muito... Tem toda essa... E tem essa possibilidade de chegar em lugares remotos do Brasil, ainda que o país não esteja totalmente integrado, ele ainda é mais integrado do que se for... mas a gente está falando a mesma coisa, não estamos falando de coisa contrária, não. Eu acho isso sim, só que acho que isso a gente vive situações bem díspares. A gente aqui já está precisando de uma curadoria para a quantidade de streaming. A gente tem um país que, por um lado, está chegando ainda coisas remotas num lugar e o outro que já está saturado de ofertas. Isso é nesse sentido que eu acho que é uma desigualdade enorme. A gente acha que tem um acesso... igual só por conta de uma rede de internet que a gente acha que existe para todos e não é verdade, né? Não é verdade que o acesso seja igual. Pois é, esse para todos que eu não entendi. Para todas as pessoas desse país ou para todas as pessoas do mundo? Não, do Brasil. Estou falando em Brasil. Não existe. Eu concordo que não tem para todos, mas tem mais do que era para ir para o cinema. Entendeu? Eu nasci no interior de Minas, numa cidade média, na época, média do interior de Minas. Na época tinha cinemas, os cinemas foram todos desaparecendo e a possibilidade. Eu me mudei para a capital e pude continuar indo ao cinema. Quem ficou morando lá e nunca saiu só voltou a ver cinema muito tempo depois, quando começaram as poucas salas de shopping, que são, sim, caras, são, sim, excludentes, são, sim, elitistas, e que agora, com o advento das plataformas, está podendo ter acesso a coisas que não estou nem dizendo que é bom, nem ruim, nem nada, mas que estão tendo isso como uma opção, afora da televisão, além da televisão. Tanto que a própria Globo está dando os pulinhos dela aí também, que não está fácil para ela também, não. Está ruim para nós, mas para ela também não está tranquilo, não. Sabe? Porque aquele modelão ali já foi.
Tem uma pergunta a mais, e aí eu tenho aqui que encerrar por conta do horário. Bianca, eu vou fazer um comentário voando, porque é a pergunta é do Ricardo, meu amigo. Vamos Eu só lá, vai queria dar falar que há 5 anos eu fiz um trabalho de conclusão na faculdade de jornalismo e eu falei sobre infotenimento, que é uma palavra que praticamente não existe no vocabulário brasileiro, que há 5 anos não existe bibliografia nenhuma para falar de entretenimento aliado à informação. Eu queria falar justamente sobre o entretenimento dentro do jornalismo. E não existe bibliografia brasileira e pouquíssima estrangeira. Então, quando você falou na sua primeira fala, quando abriu para os comentários, sobre essa falta de aliar o entretenimento com a informação, que no caso é o jornalismo, eu queria comentar isso, porque não existia nenhuma bibliografia e não se fala sobre isso. E é muito triste, porque esse é um dos pontos que peca para a gente, né? Enfim. Tudo bom? Uma pergunta. Eu recentemente finalizei um filme que eu gravei em abril e eu estava meio assim querendo repensar essa questão de enviar para festivais de cinema, porque é uma grana, no final das contas vai ser tipo R$1.000 e por aí vai, né? De taxa de festival de cinema, e depois de ter gastado uma maior grana também na produção do filme. E aí eu comecei a repensar nisso. Encontrei uma matéria que falou que o IGTV, juntamente com a Vice, se juntou com o Festival de Cinema de Sydney, na Austrália, e fizeram um festival de cinema focados em filmes que foram publicados exclusivamente no IGTV. E eu achei isso interessante, porque o IGTV foi uma coisa que parece que não aconteceu, né? E eu vejo o Instagram tentando isso, de algumas formas, ativamente, fazer com que o IGTV aconteça. E eu queria saber de vocês, se vocês ouviram falar alguma coisa a respeito do IGTV. Você acha que que pode ser uma boa plataforma para poder publicar conteúdo e atingir outras pessoas também, né? Porque, como o Cuarón falou, eu não me importa como eu seja visto, mas que eu seja visto, que o meu trabalho seja visto. Bom, é isso. Eu acho que se tem outra coisa também que precisa começar a pensar de uma outra maneira, uma outra instituição, só é a instituição dos festivais de cinema. Eu acho que eles estão, esse modelo, esse formato mais antigo, já estão todos beirando os 100 anos, e eles têm resistido muito, sobretudo na França, a lidar com essa nova realidade, e com prejuízos, inclusive, eu acho, seja pelos próprios criadores quanto para o próprio público, tipo não passar o filme do Scorsese em Cannes, sabe, só porque é Netflix, eu acho uma burrice, sinceramente. Agora, eu acho, e aí você me falando dessa coisa de festivais, eu também nessa minha crise que eu estou com tudo, eu estou com um pouco de crise também com os festivais. E uma coisa que, por exemplo, me chama a atenção nessa coisa dos festivais, sobretudo aqui no Brasil também, para caramba, é que esse cinema que eu estava falando aqui, que a gente precisa começar a elaborar melhor para poder comunicar com quem quer que seja, ele é totalmente refratário ao público, mas ele é completamente permeável às opiniões dos curadores de festivais do mundo inteiro. Às vezes a gente vê uns filmes que parecem todos o mesmo filme, entendeu? Que é um filme feito sobre uma cartilha e dentro de uma gramática absolutamente perfeita para agradar curador de festival. Eu sei porque vou em muitos e percebo isso claramente. Então, eu acho muito doido como que um autor, um artista, um diretor, uma pessoa, às vezes não está disposta a negociar nada em favor do público ou da plateia, e está totalmente a favor de negociar coisas grandíssimas, a favor de entrar num festival A ou B para poder estar ali no suposto privilégio, que também é pura ilusão, entendeu? Eu posso te garantir, já fui em 200. E tem a responsabilidade dos curadores nisso também, né? Porque tem fenômenos de moda nos cinemas. Né? Então, nesse ano vai ser tudo contemplativo B. No ano seguinte vai ser contemplativo, né? Tem umas coisas. E eu acho isso, acho que eles também vão ter que se repensar, vão ter que se por exemplo, agora foi um escândalo no Festival de Veneza, Coringa, entendeu? Né? O cineminha inteiro levantou contra a Lucrécia Martel porque o filme do Coringa ganhou o melhor filme.
E é um filme de estúdio, que não podia, que tinha que dar oportunidade para os filmes, que não sei o quê, que não sei quanto, que não tem chance. Eu conheço a Lucrécia Martel há quantos anos? 6 anos. Trabalhei com... E eu posso te dizer, cara, o filme deve ser muito foda. Sabe? Ela não ia fazer isso. E ela não ia nem estar aí para isso, se é de estúdio ou se não é, sabe? Porque... Então, eu acho que está tudo mudando. Tipo, filme de estúdio ganhando festival tradicional de 76 anos de existência, sabe? E quanto à relação a isso que você estava falando aí, eu acho que todas as formas de ver e todas as maneiras de exibir as nossas coisas, a gente tem que explorar e aproveitar essas possibilidades agora que tem para poder... Quero nem saber se o cara está no ponto de ônibus vendo meu filme. Eu quero que ele veja meu filme, sabe? Então, eu acho que essas redes sociais ainda não chegaram mesmo no alcance de possibilidades que tem, dali ser um lugar para entrar dentro do... E não só um lugar de passagem. É, né? um lugar de passagem. Isso, o YouTube fez e faz, mas nenhuma outra conseguiu e tentou. Mas eu acho que vai acabar conseguindo, porque eu acho que não tem porquê, entendeu? Com a rede desse tamanho de tudo, e tem só uma questão de sei lá, de orientar a manada. Bom, então, Boa gente, eu quero sorte. agradecer demais a vocês por terem vindo, porque, por mais anacrônico que pareça, os encontros presenciais ainda têm muito valor, sim. Então, que bom que vocês vieram aqui, porque não teria o menor sentido a gente estar aqui discutindo isso entre nós, se não fosse para ser um nós cada vez maior, mais abrangente. Super obrigada e até a próxima.